Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Superman da Marvel. Capítulo 161. Não tem capítulo 161. Capítulo 162. 400 metros abaixo do Oceano Atlântico, a escuridão e a escuridão onipresente cercam o submarino nuclear chamado Nautilus. Deveria ser aqui. Howard permaneceu no módulo de comando, onde se sentiu desconfortável no espaço confinado. Ele sentiu que era um pouco difícil respirar e não conseguia recuperar o fôlego. Se não fosse pelo pedido de Luke e seu forte impulso para operar ele mesmo Nautilus, Howard certamente não teria participado de uma operação tão perigosa. Ele virou a cabeça, cobriu o peito e disse: "Ei, garoto, o próximo passo depende de você." O menino negro magro acenou com a cabeça vigorosamente e garantiu: "Consegui me adaptar totalmente à alta intensidade da pressão da água e ainda ter a capacidade de respirar como um peixe." Ele é um mutante, apelidado de Darwin, com um raro dom de transformar automaticamente seus poderes para se adequar ao ambiente externo. Há alguns meses, a SHIELD recrutou a outra parte. Originalmente ele foi designado como um talento especial e foi temporariamente alojado e nutrido. Eles não esperavam que ele fosse útil tão cedo. Luke disse que Atlântida é uma ilha enorme, escondida nas profundezas da trincheira, e só pode ser encontrada seguindo aquelas criaturas brilhantes do fundo do mar. Howard vestiu o traje de mergulho de Darwin e disse-lhe: "Encontre a posição exata, flutue de volta ao submarino e então sua tarefa estará concluída." "Entendido." Sem medo, o menino sorriu. "Não quero ser governado por um bando de gente subaquática de pele azul. Graças a Hydra e Caveira Vermelha." Depois de abandonar Darwin, Howard deixou temporariamente o módulo de comando e foi para a seção de proa. Esta era a sala de torpedos, que continha 4 mísseis Valkyrie. Luke interrompeu com sucesso o plano de Red Skull de destruir o mundo e trouxe o avião de volta para Nova York. As dezenas de mísseis Valkyrie a bordo foram, naturalmente, confiscados pela Reserva Científica Estratégica. Mais tarde foi reorganizado em SHIELD. Esses assassinos poderosos não foram entregues aos militares. Entrega surpresa para Atlantis. Luke é um cara muito maluco. Howard cobriu o peito e respirou fundo. "Major General, você sabe como usar todos os recursos à sua disposição." Olhando para o Oceano Atlântico e vendo Nautilus e o Howard, o ancião adivinhou o que aconteceria a seguir. Sendo a arma mais importante no plano do Caveira Vermelha para destruir o mundo, os mísseis Valkyria eram tão poderosos que podiam destruir meia cidade num instante. Seu núcleo veio da energia infinita extraída do Tesseract, suficiente para quebrar as barreiras da Atlântida. O ancião sentiu que tudo estava nos planos de Luke. Quando ambos os lados tivessem os meios para destruir diretamente um acampamento base, a guerra mudaria de táticas militares para movimentos de vai-vem na mesa de negociações. Mesmo que Namor estivesse louco, ele tinha que considerar a vida de muitos Atlantes. O título de rei não tem sentido sem as pessoas que aceitaram o seu governo. Major General, se você fizer isso e lançar 4 mísseis Valkyria, Namor ficará furioso. Como resultado, a Atlântida e o mundo terrestre terão uma rivalidade de sangue insolúvel de agora em diante. Mais grave ainda, a violenta explosão irá libertar luz e radiação de calor, aquecendo a água do mar circundante e destruindo o ecossistema do fundo do mar, o que resultará em inúmeras vítimas. A onda de choque resultante desencadeará diretamente um terremoto subaquático e desencadeará um enorme tsunami, colocando em perigo as cidades costeiras. Os olhos da anciã pareciam sombrios e seus braços cruzados. O olho de Agamotto pendurado em seu peito se abriu silenciosamente, emitindo uma luz verde brilhante. O indescritível fluxo do tempo lembra um anel de esmeralda tecido. A testa franzida de Luke depois relaxou. O feiticeiro supremo não era hostil. Ela só queria ver por si mesma as graves consequências que poderiam resultar do lançamento dos mísseis Valkyria. Como se fosse arrastado para o longo rio do tempo, inúmeros ramos futuros se estendem diante dela. A imagem caótica era como um vislumbre fugaz de luz. "Eu só quero que Namor se sente calmamente à mesa de negociações, só isso. Mestre ancião, você não precisa se preocupar tanto." Luke olhou para o feiticeiro supremo, que trouxe a pedra do tempo, e sorriu. Às vezes o poder das palavras é bastante tênue, então para ganhar o respeito dos outros, você deve primeiro mostrar sua força poderosa. O ancião franziu a testa ligeiramente e sussurrou: "As ações são mais convincentes do que as palavras, e os punhos são mais calmantes do que a razão. Mas a intuição me diz que você pode fazer isso, Major General, se Namor conseguir irritá-lo." Luke parecia sério e disse: "Como isso é possível? Não sou um bastardo maluco que se ressente da humanidade." O feiticeiro supremo duvidou disso. Namor enlouqueceu e quis conquistar a Terra. O jovem Major General parado na frente dela definitivamente não se importaria de lançar alguns mísseis Valkyria, permitindo que Atlântida experimentasse os horrores e traumas dos japoneses. Nunca meça os próprios padrões heróicos em relação aos outros. Haveria uma grande probabilidade de alguém ficar desapontado. Capítulo 163. Long Island Sound, Nova York. Os fortes fortificados da Atlântida foram espalhados lado a lado, com os guardas reais da cidade real de Poseidonia e protegidos por legiões de tubarões martelo em ambos os lados. A frota atlântica que havia recuado para o continente foi confrontada. Os dois lados estavam separados pelo estreito, olhando-se à distância. A atmosfera estava bastante tensa. Num enorme reduto como uma fortaleza, dentro da Câmara. Os desembarques em Boston e Filadélfia foram bloqueados um após o outro. Ao ouvir as notícias dos outros dois campos de batalha, Namor não conseguiu conter seu temperamento irritado e levantou-se
bruscamente da cadeira. O super-homem fez isso? Ele perguntou. O corpo orca e o corpo cavalo marinho, duas tribos poderosas que serviram a mando da Atlântida, poderiam facilmente esmagar o mundo terrestre. A menos que Luke Cavill viesse pessoalmente, seria impossível impedir o ataque feroz. Não. Ainda não sabemos o paradeiro do Superman. Depois, o oficial de ligação ficou assustado. Depois de massacrar o conselho de anciões formado pelos nobres vestidos, Namor estava se aproximando do status de tirano. O corpo orca em Boston foi espancado por um habitante da Terra chamado Steve Rogers e voltou para o mar. O Seahorse Corps que atacou a Filadélfia perdeu o controle e matou uns aos outros, causando pesadas perdas. Depois de ouvir a reportagem, Namor ficou ainda mais furioso. Olhando para Sebastian ao lado dele, ele perguntou em voz alta: Senhor Shaw, o que você acha? Além dos líderes de diversas tribos, havia alguns membros do Elfire Club na Câmara. Comparado com a mesma raça, Namor confiava mais nos mutantes. Esta foi a sugestão psicológica implantada pela Rainha Branca. Após esse período, todos os tipos de emoções negativas foram ampliadas e nutridas. Eles criaram raízes em seu coração. O fracasso das batalhas de desembarque em Boston e Filadélfia significa que o primeiro passo para o mundo terrestre sofreu um grande revés. Sebastian pigarreou e sussurrou. Pior ainda, o Superman não fez nenhum movimento. Então, se continuarmos a atacar Nova York, provavelmente seremos bloqueados pelo outro lado. A perda do tridente dourado, que pode manipular o clima e criar um tsunami, tornou impossível transformar Nova York num grande campo de batalha adequado para a Atlântida, e por enquanto, não há forma de resolver o problema. Problema do super-homem. Tudo isso mudou o desenvolvimento da conquista para uma direção terrível. Quando Namor ouviu isso, ele pareceu solene e sentiu ainda mais falta de seu amado tridente de ouro. Se a arma estivesse em mãos, ele ainda seria tão passivo? Não há outra maneira? O incompetente e furioso Namor voltou a se preocupar com sua raiva, assumindo o controle de seu pensamento sensato. Ele originalmente queria dizer que, como homem, deveria enfrentar o Superman em uma luta séria. Mas considerando o último fiasco, esta frase foi suprimida. Tenho uma ideia ousada. Os olhos de Sebastian piscaram, fingindo hesitar. Ouvi Vossa Majestade mencionar que a Atlântida mantinha uma arma definitiva deixada por um deus antigo. Neste ponto, podemos ativá-la e destruir efetivamente o mundo da superfície. A arma definitiva? Você quer dizer o oscilador de plataforma continental? Sentir. Namor engoliu a água do mar e ficou horrorizado com o terror que crescia dentro dele. O oscilador de plataforma continental. Foi a arma definitiva que os reis da Atlântida consideravam um tabu e nunca poderia ser usada facilmente. Uma vez aberto, todo o continente norte-americano afundaria e causaria um tsunami global, uma erupção de vulcão ativo e outros desastres naturais. Nessa altura, como no fim dos tempos, o mundo será destruído, tudo será reduzido a nada. Naqueles dias, a civilização lemuriana composta por deviantes foi destruída pelos deuses que usaram o oscilador da plataforma continental para mover as placas continentais e afundá-las diretamente. A Atlântida foi a sobrevivente desse grande cataclismo, e desde então, sucessivos reis impuseram uma proibição estrita do contato com a Terra. Isso não é necessário, é? Sua garganta rolou algumas vezes. Namor, que acalmou sua mente, acenou com a mão rapidamente e rejeitou a proposta com decisão. Ele é um Shunibyo, mas ainda está um pouco longe de ser um lunático perturbado. Se o dispositivo de destruição em massa for ativado, a própria Atlântida também será afetada. É uma ideia terrível, Sr. Shaw. Namor balançou a cabeça e achou que a ideia de Sebastian Shaw era um pouco maluca. Estou apenas fazendo sugestões. Mas afinal, só destruindo o que já existe poderemos iniciar o trabalho de reconstrução. O sorriso de Sebastian permaneceu o mesmo. No entanto, quando soube que Atlântida tinha uma arma tão terrível que poderia acabar com o mundo, seu coração não pôde deixar de se agitar. O oscilador de plataforma continental é mais dissuasor do que a bomba atômica. As nações do mundo devem curvar-se à sua vontade enquanto a possuírem. Vossa Majestade, as últimas notícias. O oficial de ligação que havia saído da Câmara logo retornou. A cidade de Poseidonia foi atacada. O mundo terrestre emitiu um aviso alertando as forças da Atlântida para recuarem imediatamente ou enfrentariam uma forte reprimenda e um ataque mais pesado. Capítulo 164. Apenas alguns torpedos deixaram Namor furioso? Ainda não detonei os mísseis Valkyria e fiz dele um rei caído. Luke retirou os olhos e lamentou. Os jovens de hoje em dia estão impacientes. Os cantos dos lábios do ancião se contraíram por um momento, resistindo ao desejo de gemer interiormente, o que danificaria a misteriosa imagem do feiticeiro supremo. Afinal, Namor, o rei dos mares, era mais velho que este major-general invulgarmente jovem. Você acha que a Atlântida estaria disposta a fazer concessões e sentar-se à mesa de negociações? O ancião, que observava a janela dos mundos, lembrou, por muito tempo. Eles sempre se consideraram uma civilização de alto nível e consideraram o mundo terrestre como uma terra atrasada, selvagem e árida. Não é fácil forçar uma pessoa a deixar seu orgulho para trás, sentar-se à mesa com pessoas que aos seus olhos são bárbaras e admitir o fracasso. Luke ficou profundamente impressionado e acenou com a cabeça em aprovação. Muitos países que estão fechados há muito tempo têm problemas semelhantes. Assim como pessoas cegas e estúpidas que estão imersas em seu mundo. Há um ditado que diz: você nunca pode acordar pessoas que fingem dormir. Como a Atlântida não está disposta a aceitar o fato cruel de que eles não são nobres e o mundo terrestre não é tão atrasado quanto eles imaginavam, posso ajudá-los. Luke tinha uma expressão fria nos olhos. Os mísseis Valkyria foram o último recurso para garantir que Namor se acalmasse. Antes de fazer isso, ele estava preparado para dar uma modesta advertência verbal. Por exemplo, há poucos minutos, Howard disparou simbolicamente vários torpedos. O alvo não era a cidade de Poseidonia, mas uma colina acima da trincheira.
Se conseguirmos nivelar uma montanha inteira, poderemos enterrar a cidade de Atlântida. Vale a pena considerar. Isso evitaria a propagação para as cidades costeiras e também ensinaria uma lição às pessoas no fundo do mar. Luke pondera a viabilidade desse plano. A cidade real de Poseidonia está localizada em uma pequena ilha de basalto acima de uma fenda estreita e escura. Se fossem implementadas explosões de ponto fixo, a montanha desabaria e a cidade seria soterrada viva. Maravilhoso! O major-general acenou com a cabeça e começou a planejar voar para o Oceano Atlântico e explodir completamente o castelo de Namor e vencer a guerra. Então, novamente, o oscilador de plataforma continental, mencionado por Sebastian Shaw, é tão poderoso? Através da janela dos mundos, ele e o Feiticeiro Supremo ouviram claramente a conversa entre Namor e Shaw. A arma definitiva mencionada por este último chamou a atenção de Luke. Foi uma arma planetária deixada pelos antigos deuses, que causou um fenômeno de ressonância de alta intensidade ao liberar campos de energia, desintegrando a estrutura da plataforma continental e causando desastres naturais. O ancião tirou do ar um leque de sândalo, sacudiu-o suavemente e continuou. De acordo com os livros de Kamar-Taj, ele destruiu a Lemúria e a Atlântida há 10.000 anos. Eu nunca vi isso, mas ouvi falar da existência de uma arma tão terrível pelo meu professor Agamotto. Luke ergueu uma sobrancelha, um toque de alarme crescendo dentro dele. Havia algumas armas classificadas com estrelas na Marvel. Por exemplo, a Ponte do Arco-Íris em Asgard, o Caixão dos Antigos Invernos dos Gigantes de Gelo, etc. A primeira não era apenas uma ponte para transporte espacial. Também poderia realizar ataques de alcance ultralongo no espaço. Certa vez quase destruiu Jotunhen, deixando os gigantes do gelo desabrigados. O poder deste último não deve ser subestimado. Milhares de anos atrás na Terra, o rei gigante de gelo o usou para iniciar a Idade do Gelo ao lutar contra os Asgardianos. Portanto, Luke não ficou surpreso que Atlantis tivesse o oscilador de plataforma continental. Ele só estava se perguntando como pegar aquela coisa emprestada, para dar uma boa olhada nela. Afinal, o dever futuro da SHIELD era manter a paz mundial e garantir a segurança da Terra. Este tipo de arma do juízo final deve ser entregue à sua custódia oficial para protegê-la. Se Namor for louco o suficiente para usar o oscilador de plataforma continental para destruir o continente norte-americano e desencadear o fim do mundo, o Templo dos Três se envolverá? Os olhos de Luke piscaram como os de um monge cego descobrindo uma beleza. Ele olhou para o Feiticeiro Supremo calmo e sereno. Este último franziu a testa e ponderou. Então, depois de um longo tempo, ela sentiu e disse: se a Atlântida fizer algo perigoso para destruir o mundo, certamente escolherei pará-lo. Embora o principal inimigo do Kamar-Taj fossem os deuses demoníacos dimensionais, ele raramente intervém em lutas mundanas. No entanto, o Templo dos Três, construído no nó do tempo e do espaço, precisava contar com o mundo atual para manter a sua existência. Não importava que uma guerra mundial estivesse em pleno andamento porque era um problema deles, no qual os seres humanos consumiam e lutavam uns com os outros. No entanto, suponhamos que a Atlântida pretendesse afundar o continente norte-americano, causando um tsunami global e erupções vulcânicas. Nesse caso, o Feiticeiro Supremo não poderia continuar sentado de braços cruzados e permanecer no campo neutro do espectador. Era como duas pessoas brigando na escola, e não importa se bateram a cabeça. Mas não deve danificar instalações públicas, flores e plantas. Caso contrário, o Feiticeiro Supremo certamente o pegaria, o levaria ao Kamar-Taj e o educaria seriamente. Meu coração está com Namor, que provavelmente ainda não sabe no que está prestes a se meter. Os olhos de Luke mostraram uma pitada de simpatia. Em sua opinião, Sebastian Shaw estava cheio de alegria e queria causar grande impacto, junto com Namor, que é irritadiço e idiota. Essas duas pessoas eram uma combinação perfeita. Um sem cérebro, um sem alegria. Originalmente, Atlantis e o Elfire Club só precisavam enfrentar o Superman. Agora, eles arrastaram o Feiticeiro Supremo para isso e forçaram nascer uma inimiga. Este era simplesmente o vilão modelo. A propósito, mestre ancião, ouvi dizer que o Templo dos Três tem uma janela dos mundos que é usada para garantir que a dimensão das trevas não o atacará. Luke pareceu pensar em algo, virou-se para o Feiticeiro Supremo com olhos desconfiados e perguntou: você não costuma usá-lo para olhar em volta, não é? Capítulo 165. Como um poderoso instrumento selado pelos Vishanti, a Janela dos Mundos pode espionar à distância e detectar mudanças anormais em todo o mundo, mas de certa forma, é também uma ferramenta voyeurística. Namor e Sebastian Shaw estavam escondidos dentro da fortaleza, mas não conseguiram escapar do olhar invisível do Feiticeiro Supremo. Além disso, eles nem perceberam. Sentir. Luke engasgou, pensando profundamente. Major General, não estou interessado em sua vida privada. Não há como usar meus instrumentos mágicos para fazer uma coisa tão frívola como o Feiticeiro Supremo. O ancião tossiu 2 vezes e falou sério. Ela expressou que é uma pessoa decente e não tem o desagradável passatempo de espiar os outros à toa. Além disso, o Feiticeiro Supremo manteve a segurança da Terra e garantiu que a intrusão externa não invadisse o universo principal. Mesmo que ela quebrasse algumas regras ocasionalmente, era normal. Mestre ancião, não fique animado. Só estou perguntando. Luke riu algumas vezes para aliviar o clima. Ele silenciosamente pensou que quando fosse para Kamar-Taj para estudar magia, ele deveria aprender seriamente feitiços antidetecção. Caso contrário, deixará uma sombra psicológica quando ele fizer algum tipo de exercício com várias pessoas no futuro. Fortaleza, Câmara do Conselho. Ao saber que o castelo foi roubado, Namor pareceu chocado e preparado para retornar à cidade. Vossa Majestade, se você retornar à cidade real neste momento, o Superman pode estar esperando por você no meio do caminho. Sebastian suprimiu seu deleite interior e desanimou. Ele segura o tridente de ouro. Ele pode facilmente separar as ondas da água e matar todos nós.
Namor, que estava cheio de ansiedade, se acalmou e recostou-se na cadeira. Vossa Majestade, a situação atual não é promissora em todos os aspectos. Os 2 desembarques falharam, e o corpo orca e o corpo cavalo marinho sofreram pesadas perdas. Na câmara, um capitão de pele azul e cabeça de tubarão deu um passo à frente. Ele é o líder do Almeriad Shark Corps e sua tribo não morava na cidade imperial. Não houve sensação de tensão em relação à queda do acampamento base da retaguarda. O líder com cabeça de tubarão olhou friamente para Sebastian Shaw e disse em voz profunda: a guerra é uma questão de eficiência e velocidade. Nosso plano de batalha anterior era lançar desembarques separados das cidades costeiras para eliminar a linha defensiva dos Landers de vários alvos de uma só vez e depois, montar em grande escala em Washington, descer para construir fortes portáteis para hidratação e remontagem. Mas agora o desenvolvimento foi além do plano original. A batalha de desembarque falhou e a cidade real foi invadida. Somos nós que estamos em desvantagem. Neste momento, penso que é importante reconhecer a fria realidade de que esta guerra está a chegar ao fim antes mesmo de eclodir em grande escala. Namor estava insatisfeito. Seu profundo orgulho e arrogância o tornaram incapaz de aceitar esse final. Você está tentando me convencer a negociar, chegar a um acordo e até mesmo se render em nome da Atlântida com aqueles moradores da Terra? Isso é impossível. O jovem rei ainda não percebeu a situação. Talvez muitas emoções negativas tenham cegado seus olhos e ocupado o patamar elevado de sua sabedoria. Temos uma chance, capitão. Atacar Nova York e destruir a cidade o mais rápido possível provará a força da Atlântida e nossa determinação em rejeitar a ameaça. O líder com cabeça de tubarão ficou sem palavras. A pele azul ficou verde e preta como se estivesse envenenada. Foi difícil para ele explicar claramente a Namor em uma linguagem simples e fácil de entender. Mudar de tática não foi nada bom para a Atlântida. Ocupar Nova York é inútil, Vossa Majestade. O líder com cabeça de tubarão engoliu a palavra estúpido quando pensou no que havia acontecido com os nobres vestidos. Os Atlantes não estão adaptados ao ambiente da Terra e não precisam saquear os recursos da Terra. Portanto, a guerra foi um erro desde o início. Gastamos muitas tropas e não obtivemos nada. A falsa honra de expandir o território não tem sentido para o povo da Atlântida. O longo discurso do capitão do Tubarão Martelo fez Namor congelar por um momento. A consciência sóbria que estava desconectada há muito tempo surgiu de repente, suprimindo a raiva interior. Ele não pôde deixar de pensar seriamente sobre quais foram suas razões para iniciar a guerra. Vossa Majestade, acho que o capitão está errado. Sebastian interrompeu os pensamentos de Namor com uma declaração oportuna. A Atlântida e o mundo terrestre estão essencialmente numa luta entre duas civilizações. Esta última desenvolveu-se a um ritmo surpreendente, evoluindo de macacos que aprenderam a usar ferramentas para os senhores nominais do planeta. Eles não ficarão satisfeitos com a exploração e pilhagem dos recursos terrestres. Mais cedo ou mais tarde prestarão atenção ao oceano mais profundo e rico. Já que a Atlântida seria descoberta mais cedo ou mais tarde, por que não podemos escolher tomar a iniciativa diante dos olhos hostis e cobiçosos do mundo terrestre? Sua Majestade não iniciou a guerra por uma questão de honra momentânea, mas porque viu o futuro a longo prazo. O golpe de Sebastian, como um belo soco, afundou instantaneamente o intelecto de Namor. Este último não pôde deixar de mostrar uma expressão de aprovação e cada vez mais se imaginava no papel de um rei sábio. Senhor Shaw, você sempre entende rapidamente minhas intenções. Namor ficou emocionado em dizer: como um governante sábio sempre olha o mais fundo nas coisas, enquanto elas só conseguem ver a superfície. Só você, Senhor Shaw. Só você poderia pensar em um nível mais profundo, como eu. Os cantos dos lábios de Sebastian se contraíram, mas ele só conseguiu concordar e dizer vagamente: é comum que qualquer gênio que transcende os tempos seja mal compreendido. O capitão com cabeça de tubarão olhou para os 2 homens ecoando e quase vomitou sangue. No entanto, ele não olhou para trás e saiu da câmara. Senhor Shaw, gostaria de saber o que você pode fazer para reverter a situação? Namor não prestou atenção ao capitão não tão experiente e disse em voz profunda: se o Elfire Club e eu unirmos forças, podemos não ser oponentes do Superman. Sebastian acenou com a mão rapidamente e o dissuadiu: Vossa Majestade, não seja impulsivo por enquanto. Não há problema em falar mentiras sem nem piscar, mas dizer para ele mandar a cabeça para lá era impossível. Este rei negro do Elfire Club mais uma vez ativou o modo de enganar. Acho que há uma maneira melhor. O fato de o mundo terrestre não ter destruído a cidade real de Poseidonia em primeiro lugar, mas ter optado por dar um aviso verbal, prova que eles não querem ser inimigos da Atlântida. Se voltarmos à mesa de negociações, então a arma definitiva que poderá destruir o continente norte-americano será útil. Namor ficou um pouco hesitante e sussurrou: nenhum rei jamais usou oscilador de plataforma continental. Isso é uma coisa proibida que está selada há muito tempo. Vossa Majestade não precisa usá-lo. Simplesmente usá-lo como uma arma dissuasora de importância estratégica é suficiente. Sebastian deu um passo à frente e sorriu. Nesse momento, o oscilador da plataforma continental permitirá que o Superman devolva o tridente dourado e estabeleça temporariamente um pacto de não agressão entre as duas civilizações, na terra e no mar. Pensando em seu amado tridente dourado, Namor não pôde deixar de vacilar. Deixe-me pensar sobre isso. Depois de um longo tempo, ele disse isso. Não foi uma recusa nem uma promessa. Shaw, você não quer afundar todo o continente norte-americano com o oscilador de plataforma continental, quer? O Elfire Club deixou as câmaras do conselho e se dispersou, exceto pela Rainha Branca, que bloqueou o caminho de Sebastian. Isso vai matar muita gente. Não são apenas humanos que estão lá, são nossos irmãos e irmãs.
Emma, você já ouviu a história de Deus destruindo o mundo com enchentes e criando um novo mundo? Sebastião falou com a cabeça erguida e uma voz firme. Deus disse que eliminaria o homem, os animais, os insetos e os pássaros da face da terra, pois o mundo estava cheio de pecado, e somente após um batismo de destruição poderia uma nova vida seja trazida. Foi-nos apresentada a oportunidade de demolir a antiga casa e construir um novo arranha-céu a partir dos escombros. Então, por que não? A Rainha Branca sentiu um arrepio nas costas como se estivesse vendo o apocalipse. A terra se despedaçou, erupções vulcânicas e tsunamis engoliram cidades. Sinto-me doente. Ela encolheu o pescoço, tentando ficar longe de Sebastian. Olhando para a Rainha Branca, que saiu com pressa, o Rei Negro do Elfire Club balançou a cabeça e disse suavemente, é uma pena. Capítulo 166a. Foi um dia difícil. O presidente no Salão Oval estava em estado de alerta. O chefe do Estado-Maior aconselhou-o a esconder-se no abrigo antiaéreo subterrâneo para evitar o pior. Depois disso, era tarde demais para escapar. Senhor presidente, não podemos depositar todas as nossas esperanças no Major-General Cavill. Ele disse. O que mais podemos fazer? Pedimos ajuda aos britânicos ou vamos ao Urso Vermelho da Sibéria? Esta não é a Terceira Guerra Mundial. Não há aliados. Eles apenas dirão retórica diplomática superficial enquanto esperam silenciosamente para os Estados Unidos entrarem em colapso e caírem. O presidente tirou os óculos e esfregou a ponta do nariz, onde estava vermelho. Nesse momento, ele até quis imitar o Furrer morto, xingando o filho da puta. Só posso acreditar no super-homem, fazendo milagres acontecerem novamente. Pelo menos Boston e Filadélfia ainda não caíram, e milhões de nova-iorquinos estão aguardando notícias da vitória. A voz do presidente parecia exausta e ele disse seriamente, neste momento, se for relatado que o presidente deixou a Casa Branca e se escondeu em um abrigo subterrâneo, o que pensaria o povo de Nova York? Mas certamente cuspirão em um líder em fuga. O chefe do Estado-Maior nada tinha a dizer e manteve-se em silêncio. Desde que as duas bombas atômicas foram lançadas e detonadas, o trauma japonês foi grave, mas a União Soviética estava ativamente empenhada na indústria nuclear. O lado da águia careca também não era sutil, já que os militares há muito estabeleceram uma unidade secreta de pilotos de helicóptero e equipes de terra na base aérea de Oted, na Pensilvânia. Eles estavam de prontidão para a importante tarefa, resgatar o presidente e membros do gabinete no caso de um ataque nuclear no seu território. Desde que a Casa Branca enviasse um sinal de resgate de emergência, esta unidade chegaria imediatamente para escoltar o presidente ao abrigo subterrâneo no Monte Weiser. Se Deus quiser. O presidente olhou pela janela. O gramado verde estava vazio. O alarme de defesa aérea já havia soado, lembrando as pessoas comuns em Washington, D.C., de não saírem. Tudo isso parecia trazer as pessoas de volta à Segunda Guerra Mundial. Talvez seja pior que uma guerra mundial. O presidente sorriu amargamente. Pelo menos a Segunda Guerra Mundial não espalhou a pátria na América. Era tudo uma luta no território de outra pessoa. Mas agora, o exército da Atlântida poderá em breve aparecer em Washington, D.C. O tempo passava lentamente minuto a minuto, e o som dos ponteiros dos minutos e dos ponteiros dos segundos movendo-se na sala era particularmente claro. O chefe do Estado-Maior recostou-se no sofá com uma expressão solene e comovente, como se fosse morrer por ele em breve. Anel, anel. O telefone na grande mesa de repente fez um barulho agudo. O braço do presidente, apoiado na mesa, tremia visivelmente. Ele respirou fundo e pegou o receptor vibratório. O chefe do gabinete observou atentamente a expressão do presidente, esperando ver um brilho de vitória no rosto cansado e enrugado. A voz do outro lado da linha falou tão rápida e furiosamente que ele não conseguiu ouvir as palavras exatas. Almirante Nimitz. O presidente, com expressão firme, enfatizou, por favor, transmita meus sinceros agradecimentos ao Major-General Cavill, que mais uma vez encerrou uma guerra. Ele é um herói nacional. Foi uma frase bastante curta, mas continha muita emoção. Depois de desligar o fone, o presidente apoiou-se na mesa com as duas mãos, seu peito arfando, ofegante. Depois de esperar vários minutos, o presidente acalmou o entusiasmo, ergueu a cabeça e falou vigorosamente. Realize uma entrevista coletiva e diga às pessoas que aguardam a notícia que vencemos. O chefe do Estado-Maior fez uma pausa, certificou-se de não ouvir nada errado, agitou os braços vigorosamente e soltou um grito alto e incomum. Vou direto ao assunto. Senhor presidente, que direção devo tomar neste discurso? Deveria enfatizar as decisões de liderança do país, a coordenação eficaz dos militares, ou deveria destacar o Major-General Cavill? Depois de resolver as emoções por alguns minutos, o chefe do gabinete hesitou e perguntou. Se destacaram as conquistas do Major-General Cavill, ele deve ser recompensado. Quanto tempo se passou desde o fim da Segunda Guerra Mundial? Ele já foi promovido a general. Essa velocidade de avanço é um pouco inacreditável. Claro, diga ao povo a verdade que o super-homem mais uma vez interrompeu a guerra e trouxe a paz para todos. O presidente pensou por um momento e respondeu. Desde que assumiu o cargo, tomou a decisão certa de ter um bom relacionamento com o general. Quanto a como evitar que o Superman tenha muito poder, vamos deixar isso para a próxima pessoa com autoridade. A propósito, lembre-se de entrar em contato com o Major-General Cavill. Ele será o representante na reunião de negociação em 2 horas. O presidente disse. Os jovens adoram se exibir. Acredito que o Superman não seria uma exceção. A tarefa de negociar com a Atlântida deve ser totalmente confiada ao Major-General e à SHIELD. O mundo terrestre concordou em negociar. O local está situado na Ilha da Liberdade, no Rio Hudson. Namor segurou a cadeira com as 2 mãos, aceitando relutantemente a dura realidade de perder a guerra. A notícia veio da cidade real de Poseidonia. Uma explosão ocorreu na trincheira acima dela, soterrando 1/3 da área da favela além da barreira. Para piorar a situação, o povo da terra tinha armas ainda mais poderosas que se preparavam para largar.
A menos que Namor liderasse seu exército e retornasse imediatamente à cidade para proteger o castelo, ele poderia ter se tornado um rei caído. Então veio uma nova dor de cabeça que o super-homem pudesse estar esperando no Oceano Atlântico, esperando que Namor lhe entregasse a cabeça. Após uma análise mais aprofundada, Namor só pôde concordar em sentar-se para negociações. De qualquer forma, a guerra não poderia prosseguir por enquanto. Ele só poderia voltar para a cidade para reabastecer seu equipamento e força e então considerar proteger o castelo, empurrar a linha do exército adversário e outras questões. Maldito bastardo! Como poderia um mero habitante da Terra ser tão forte? Namor amaldiçoou para si mesmo. A ideia de ver o Superman mais tarde fez seu peito doer. Ele originalmente decidiu deixar o capitão da tribo Tubarão Martelo fazer o trabalho por ele, mas, infelizmente, o outro lado estava com um pouco de influência. Pode ter ficado em desvantagem durante as negociações. Como candidato adequado, Shaw disse que torceu as costas à noite quando estava fazendo um desafio multijogador, e foi difícil para ele aceitar o cargo. Felizmente ainda existia o oscilador de plataforma continental como moeda de troca, para recuperar o tridente dourado. Caso contrário, o trono seria instável. Namor decidiu se animar. Após a última e amarga derrota, Superman deixou uma grande e profunda sombra em seu coração, tendo sua habilidade mutante natural despertada, além do sangue real da Atlântida. Com seu duplo impulso, Namor quase não encontrou nenhuma partida e manteve uma rara sequência de vitórias, até que ele conheceu Superman, tragicamente espancado, acabando com a sequência de vitórias, uma lança no peito, até escapando. Ele originalmente sentou-se no trono e governou os 4 oceanos. Ele estava no auge de sua vida, mas a situação piorou e se tornou uma tragédia completa. Deixe o capitão trazer soldados suficientes com ele. Estamos apenas negociando com os moradores da Terra, não nos rendendo. O outro lado precisa ver o poder da Atlântida, Namor disse em uma voz profunda. Os escribas na Câmara do Conselho acenaram com a cabeça em concordância. Silenciosamente, eles zombaram em seus corações. A base principal na retaguarda foi quase invadida, mas isso não foi uma rendição? Capítulo 166b. 2 horas depois, o rio Hudson, Ilha da Liberdade. Um navio gigante semelhante a um dragão marinho atracou na Ilha da Liberdade. Este era o navio exclusivo do Rei da Atlântida. O Lumeriad Shark Corps parecia forte e os guardas reais pareciam imponentes, guardando os Namor coroados como se fossem os vencedores. Ao lado dos Estados Unidos estava apenas a frota do Atlântico, que se retirou para o continente, alinhada em fila, e vários altos funcionários chocados do Departamento da Marinha. Eles nunca tinham visto uma cena tão grande. Atlantes de pele azul, montados em ferozes e terríveis animais marinhos quadrúpedes, exibindo uma presença feroz. Um navio gigante forte como uma fortaleza lançava uma sombra sobre o sol, como um dragão marinho adormecido. Onde está o Major-General Cavill? Ele ainda não chegou? Nimitz, do Departamento da Marinha, perguntou em voz baixa. Neste momento, apenas o Superman poderia controlar a cena. Provavelmente ainda está a caminho. Outro almirante respondeu. Povo da Terra, o grande senhor dos 7 mares, o governante dos 4 mares, o rei da Atlântida pergunta a você, quem são os negociadores do mundo terrestre? O capitão com cabeça de tubarão perguntou em tom severo. Os altos funcionários do Departamento da Marinha se entreolharam, revelando que não sabiam o que responder. O negociador é... Nimitz deu um passo à frente. Ele foi interrompido por uma explosão de comoção antes que pudesse terminar a frase. Ele acompanhou a exclamação da multidão e olhou na direção da Baía de Nova York. Uma figura apareceu. Foi o super-homem. Major-General Cavill, este é. Nimitz ficou intrigado. Ele viu o jovem general segurando um tridente de ouro caminhando no leito do rio. Uau! A água espirrou para o lado. Como uma força invisível, o caudaloso rio Hudson foi separado à força. Uma passagem direta apareceu de repente. A forte luz do sol caiu como uma camada de glória dourada sobre o corpo de Luke. Juntamente com esta cena foi uma reprodução perfeita de um clássico bíblico, fazendo parecer um deus descendo à terra. Cada vez que vejo o Major-General Cavill, tenho uma sensação incomum. Ele sempre cria o inesperado, surpresa para todos de vez em quando. O almirante Nimitz balançou a cabeça e sorriu. Se ele fosse uma pessoa religiosa e visse essa cena, poderia ter começado a cantar a Bíblia e a cruzar o peito. Se o milagre da abertura do mar por Moisés reaparecer, em breve será publicado nos jornais e provocará uma enorme reação. Pode-se prever que a longa lista de títulos deslumbrantes de Lucas provavelmente conterá mais lendas como Deus na Terra e Filho de Deus. Superman, o título faz jus ao seu nome. Super Soldado está longe de ser suficiente para descrever a força do Major-General Cavill. O almirante ao lado dele lamentou. Ouvi dizer que outro super soldado, o coronel Steve Rogers, também teve um desempenho brilhante em Boston. Então, senhores, acho que é hora de colocar um programa de pesquisa sobre aprimoramento humano na agenda. Não é nosso trabalho nos preocupar com isso. A SHIELD é responsável por esta área. Um almirante mais velho disse amargamente. Os militares criticaram bastante a independência da SHIELD em relação ao Pentágono. O poder descontrolado poderia facilmente levar ao nascimento de ditadores. De qualquer forma, estamos testemunhando o brilho de uma jovem estrela em ascensão. Ninguém sabe até onde irá o Major-General Cavill. Alguém do grupo de funcionários disse com admiração e inveja. Como podemos continuar a chamá-lo de Major-General? Acho que teremos que mudar o título em breve. O General Cavill estabeleceu um recorde para a promoção mais rápida da história dos Estados Unidos. O almirante Nimitz riu. A Casa Branca deve estar se preparando para a cerimônia. Esta foi uma boa oportunidade para consolidar um bom relacionamento. Quando a guerra terminou, ele lembrou que a maioria dos militares pensava que Luke, que ainda era general de brigada na época, deveria ser excluído do centro do poder. Pelo menos sente-se calmamente no banco por alguns minutos para não avançar muito rapidamente.
A influência dentro da facção era tão forte que ameaçava o interesse inicial do grupo. Mas ninguém pensava que o jovem major-general não se refugiaria em nenhuma facção. Ele também não deixou clara sua atitude para com o Departamento da Marinha, nem fez qualquer gesto afetuoso para com o Departamento do Exército. Ele se ofereceu para ficar no comando da SHIELD, o que foi impopular e fez Edgar Hoover, que era muito poderoso, humilhado. E então, ele ficou livre das restrições do Pentágono para formar uma facção própria. Que velocidade incrível! Nimitz lamentou, virou-se para convidar seus colegas e disse em voz profunda: "Vamos cumprimentar juntos o Major-General Cavill." Embora a relação entre o Departamento da Marinha e o Departamento de Guerra não fosse boa, havia muitos problemas. Mas as pessoas na Ilha da Liberdade tiveram que admitir que sentiram uma sensação de segurança quando viram Luke aparecer. Em particular, eles descobriram que o povo da Atlântida, que estava de mau humor e manteve a sua postura vitoriosa há pouco, agora tinha um olhar deprimido e zangado nos seus rostos. Os altos funcionários do Departamento da Marinha de repente se sentiram melhor, com sorrisos no rosto. Por outro lado, do lado da Atlântida, Luke segurou o tridente dourado e separou Rio Hudson. Seu alto astral foi abafado, não mantendo mais sua aparência altiva original. Droga, esse é o meu tridente de ouro. O peito de Namor arfava de raiva, como se sua esposa tivesse sido roubada. O tridente de Netuno deveria ter sido sua arma exclusiva. Agora, era propriedade de um morador da Terra. Eu não teria vindo para as negociações se soubesse. Namor cerrou os dentes e se arrependeu. Ele cobriu o peito. Sua lesão já havia cicatrizado, mas ele sentiu uma dor surda. Vossa Majestade, isso é uma grande humilhação para nós por parte do povo da Terra. Em dezenas de milhares de anos, nunca houve um exemplo de uma linhagem não real segurando o tridente. O capitão do corpo de tubarões martelo estava com os olhos arregalados e as veias inchadas. O vasto exército da Atlântida olhou para a figura alta cavalgando as ondas como um deus do céu. Eles nunca tinham ouvido falar do Êxodo, nem sabiam que em 1250 AC, havia um profeta chamado Moisés que uma vez separou o Mar Vermelho e foi considerado um milagre. O motivo do olhar unânime foi porque Luke segurava o tridente dourado de Netuno na mão direita. Esse foi o símbolo da realeza da Atlântida. Namor olhou para o capitão dos tubarões martelo. Talvez a outra parte tenha dito isso por raiva interior, mas parecia que ele o estava acusando de perder a arma sagrada herdada do rei da Atlântida. Ele falou sem emoção: "Bravo capitão, você quer começar um duelo com o Superman e recuperar o tridente para mim de uma forma justa e tradicional?" O capitão do tubarão martelo ficou em silêncio. A força do Superman é óbvia para todos. Mesmo Namor não era páreo. Só traria desgraça para si mesmo desafiar precipitadamente. Embora os Atlantes ainda desprezassem o mundo terrestre, eles reconheciam os fortes. "Vossa Majestade, isso é o que o rei deveria fazer." O capitão do corpo disse com uma voz rouca. "HMPH. Eu vou." O jovem rei começou a considerar a sugestão de Sebastian Shaw e preparou-se para usar o oscilador de plataforma continental como moeda de troca para lutar por condições de negociação mais favoráveis. Capítulo 167. 20 minutos depois, sala de conferências na Ilha da Liberdade. As negociações sobre uma trégua estavam em pleno andamento. Os Atlantes foram representados por Namor e seu escriba e o capitão da tribo Tubarão Martelo. A equipe enviada pelo governo dos Estados Unidos era composta por almirantes e funcionários do Departamento da Marinha. Quanto a Luke, ele não falou nada. Pouco antes do início da reunião de negociação, ele conversou em particular com Nimitz. Presumivelmente, isso significava que você é livre para pedir o que quiser e é livre para dizer o que quiser. Não há necessidade de se preocupar com os resultados financeiros e a tolerância da Atlântida. Pegue o que quiser e, melhor ainda, esprema seu oponente até a última gota. O próprio Luke não se importava com quanto benefício ele poderia obter, porque não importa quanto ele conseguisse, não pertenceria à SHIELD. Ele preferiria prolongar o tempo de negociação até que a SHIELD tivesse força suficiente para assumir tudo isso. Lembro que Atlantis ainda tem muitas coisas boas. Os dedos de Luke batiam na mesa, seus pensamentos flutuavam. Embora não tenha dito uma palavra, ele sempre foi o foco da sala de conferências. Cada vez que Atlantis discutia e rejeitava o pedido do Departamento da Marinha, seus representantes subconscientemente olhavam para onde ele estava sentado. Parecia que o super-homem, que estava preocupado com o mundo terrestre, estava insatisfeito. Ele virava a mesa de negociações, arregaçava as mangas e mostrava o punho. Entre todas as pessoas aqui, exceto Namor, ninguém poderia resistir a um soco sério dele. "Senhoras e senhores, não se importem com a minha opinião." Luke encolheu os ombros e manteve um sorriso gentil. "Amigos que me conhecem sabem que sou pacifista e gosto de convencer as pessoas pelo raciocínio. A reabertura de uma guerra entre a Atlântida e os Estados Unidos é um resultado que ninguém quer ver. Espero sinceramente que todos os problemas sejam resolvidos na mesa de negociações, em vez de um massacre brutal." O major-general disse palavras bonitas e acenou com a mão com uma expressão sincera, indicando: "Continue a falar, não se importe comigo." O representante da Atlântida assentiu de maneira amigável e falou no mesmo tom de língua sobre a paz e o futuro. No fundo, ninguém acreditou em um único sinal de pontuação na fala de Luke. Convencer as pessoas pelo raciocínio? Se Superman abaixasse o punho cerrado, ele pareceria um homem razoavelmente benevolente. Depois de algumas bobagens inúteis de ambos os lados, as negociações continuaram. Atlantis não mencionou uma palavra sobre compensação, mas discutiu o desenvolvimento futuro e a coexistência pacífica. Poderia ser descrito como uma réplica dos Estados Unidos, cheio de liberdade e democracia, mas, na realidade, tudo o que fez foi tomar a força. Luke deve admitir que ao ver o povo americano tão enojado, ele se sentiu um pouco feliz por dentro.
O resultado final para os representantes do governo era que eles estavam tentando enganar as pessoas e obter alguns benefícios. Diante da poderosa Atlântida, mesmo que Luke dissesse que eles deveriam ficar à vontade para perguntar, o Departamento da Marinha não se atreveu a abrir a boca casualmente. Caso contrário, quando a guerra chegasse, as suas palavras causariam ainda mais problemas. As duas equipes avançavam e recuavam como se estivessem picando os vegetais uma da outra sob a torre de defesa, o que não era atraente e deixava as pessoas entediadas. Tenho uma declaração a fazer, por favor, ouça. Paralisado, Namor, o combo desmiolado e infeliz, avançou. Com uma expressão confiante no rosto, ele cumprimentou todos na sala, exceto Luke, que estava com os olhos fechados. Luke, que estava com um pouco de sono, abriu os olhos. Se Namor quisesse falar, não iria dormir. Não que o Major-General quisesse ouvir qualquer informação do outro lado. Como viajante, Luke acreditava entender o temperamento de Namor e sua experiência de vida de falta de amor desde a infância e de crescer sem apanhar. Esse cara não era apenas estúpido, mas também tinha um inexplicável senso de superioridade. Ele não tinha em alta conta os Atlantes, mas ao mesmo tempo também odiava os humanos do mundo terrestre. Um rei com o mesmo começo, o Pantera Negra de Wakanda, ficou maior e mais forte, e o Rei do Mar do estúdio ao lado pôde se misturar à Liga da Justiça. Black Adam, que o desajeitado Shazam costumava vencer, não tinha medo de enfrentar o Superman. Gorilla Grodd poderia conquistar a África e construir uma nação. Por outro lado, Namor jogou mal um bom conjunto de cartas. Ele sempre foi impopular devido à sua personalidade extremamente inflada e ruim. Ele era membro dos Illuminati, uma organização terrorista que afirmava querer resolver a crise da Terra e que na verdade se esforçava para criar uma crise. Mas não havia sentido de existência, exceto pela antiga rivalidade contra o Pantera Negra. Basicamente não havia nada. O poder da Fênix foi obtido brevemente, e ele imediatamente correu para Wakanda para encontrar problemas com a Pantera Negra e foi finalmente espancado pelos Vingadores e fugiu em desordem. Luke entendeu muito bem que quando Namor dissesse que estava de volta aos negócios, todos poderiam relaxar, porque ele só iria piorar as coisas até que estivesse fora de seu controle. Honestamente, Namor sempre lembrou Luke de um presidente ainda não nascido, chamado de Grande Irmão Denso da América, presidente do Twitter, rei de Nova York, o primeiro homem a aterrissar no Sol, mestre do trabalho de adivinhação, o rei da virologia, o debate fantasma, o salvador dos Estados Unidos, o rei dos espiões, o empresário punk, o rei do fast food, o Bob Esponja na economia, o 45º presidente. Como rei da Atlântida, governante dos 4 mares e senhor dos 7 mares, não tenho motivos para travar uma guerra. Com certeza, Namor abriu a boca e encheu a sala de reuniões com alegria. Os representantes do lado da Atlântida estavam confusos. Eles congelaram e se perguntaram por que seu rei disse isso. Os dois lados estavam envolvidos em uma guerra. Quem se importa com as razões? O vencedor poderia dizer o que quisesse, fazia sentido. Qualquer palavra de um perdedor parecia ridícula. Os altos funcionários do Departamento da Marinha também pareceram surpresos, pensando que o rei da Atlântida era tão ingênuo. Estavam todos sentados à mesa de negociações e perdendo tempo conversando em benefício próprio. Quem realmente se importava com as razões para travar esta guerra, ou se ela era justificada? Se não fosse pelo poderio militar da Atlântida, os almirantes do Departamento da Marinha não teriam se importado em jogar um saco de sabão em pó no Oceano Atlântico e dizer que essas pessoas submarinas estavam escondendo armas de destruição em massa e que a justiça deveria ser feita para defender o mundo. Paz. Capítulo 168. Quem realmente se importava com as razões para travar esta guerra, ou se ela era justificada? Se não fosse pelo poderio militar da Atlântida, os almirantes do Departamento da Marinha não teriam se importado em jogar um saco de sabão em pó no Oceano Atlântico e dizer que essas pessoas submarinas estavam escondendo armas de destruição em massa e que a justiça deveria ser feita para defender o mundo. Paz. O mundo terrestre causou sérios danos à ecologia marinha durante muitos anos, o que fez a Atlântida sofrer muito. Namor não percebeu a mudança na atmosfera na sala de conferências. Com uma arma enorme como o Continental Frame Oscillator como moeda de troca, ele sentiu que deveria ser capaz de fazer uma exigência. E como rei, era justo que ele mostrasse suas habilidades de negociação. A vida marinha nos 4 oceanos pertence ao povo da Atlântida e, em certo sentido, a exploração excessiva das baleias pelo mundo terrestre afetou o ecossistema. Namor falou em voz profunda. A mesma coisa aconteceu com meus colegas mutantes, que foram capturados pelos militares, perseguidos, submetidos a detenções desumanas e ilegais e a abusos. Espero que esta negociação pública não apenas resolva o problema da guerra entre o mundo terrestre e a Atlântida, mas também conscientize todos vocês dos erros que cometeram. A sala de conferências ficou em silêncio e o almirante Nimitz coçou a cabeça, sem saber se deveria falar. Ele não ficou impressionado com o discurso sincero de Namor e com sua decisão de virar a página e se tornar um ambientalista que clamava pela preservação da ecologia marinha. Em vez disso, eles acreditam que a Atlântida, mais cedo ou mais tarde, chegará ao fim. Frequentemente, um rei ingênuo pode ser pior e de vida curta do que um rei cruel. Eu me pergunto se as pessoas no fundo do mar têm o hábito tradicional de conduzir uma grande revolta. Caso contrário, talvez eles pudessem esperar que Namor caminhasse em direção à guilhotina. Sua Majestade o Rei tem razão. Nimitz assumiu a liderança nos aplausos. Após os aplausos esparsos, ele continuou. Onde estávamos? As especificidades do Tratado de Guerra, a cúpula de paz e o anúncio do estabelecimento de relações diplomáticas, o desajeitado Shazam frequentemente espancado, vamos continuar. Os representantes da Atlântida pareciam envergonhados e olharam para o jovem rei, que agia com confiança. Depois manteve o ritmo e colocou as negociações de volta nos trilhos. Apenas Namor ficou sozinho, com o rosto vermelho.
Se o Superman não estivesse aqui e o obrigasse a manter a calma, a negociação certamente viraria uma briga. Eu também tenho algumas palavras a dizer. Naquele momento, Luke pigarreou e o barulho parou abruptamente. Todos mantiveram a boca fechada e os olhos se voltaram para o assento da cabeça. Até os Atlantes prenderam a respiração e mostraram uma aparência digna. Embora Luke fosse apenas um general de um país do mundo terrestre, seu direito de falar e suas decisões afetariam inevitavelmente o segmento das negociações. Vendo isso, Namor parecia ter sido muito humilhado. Ele é o rei. Ele foi tratado pior que um general. Sua Majestade e o Rei da Atlântida acabaram de mencionar o tratamento injusto dos mutantes, e eu deveria ter uma palavra a dizer sobre isso. Luke sorriu gentilmente e disse, em primeiro lugar, os militares nunca perseguiram ou abusaram de mutantes, pelo menos não da SHIELD. Pelo contrário, sempre garantimos seus direitos básicos e segurança pessoal. Como eu disse antes, sou um pacifista. Acredito que ninguém deveria duvidar disso. O secretário da Marinha, Almirante Nimitz, sentado do lado esquerdo, foi o mais receptivo e foi o primeiro a dizer. Foi o Major-General Cavill quem encerrou a Segunda Guerra Mundial, libertou o mundo livre e resistiu à potência do eixo. Ele anseia sinceramente pela paz e é firmemente contra a guerra. O resto do grupo ecoou o sentimento. A bajulação indisfarçada vangloriava-se de que Luke fosse a personificação da justiça e o porta-voz do amor e da paz. Os representantes da Atlântida ficaram em silêncio, fingindo não ouvir nada. Mas se Sua Majestade o Rei diz isso, então talvez haja um caso muito especial. Portanto, com a mentalidade de resolver problemas e evitar que tal situação aconteça no futuro, gostaria de ter uma discussão sobre mutantes na próxima paz. Come. O tom de Luke foi sincero, ao dizer isso. Foi como o discurso de um pacifista. Namor franziu a testa. Ele se perguntou se havia algo errado com seu ouvido. O que esse cara quer fazer? Mas, Luke pronunciou a palavra mais irritante, não importando quando ou onde ela aparecesse. Antes disso, preciso resolver outro problema. O tom de voz suave e calmo de repente tornou-se pesado e poderoso. Os olhos calmos de Luke, sem a menor emoção, varreram os representantes da Atlântida e disseram solenemente, até onde eu sei, Sua Majestade tem um mutante chamado Sebastian Shaw ao seu lado. Caso você não saiba, ele serviu ao Terceiro Reich durante a Segunda Guerra Mundial e dirigiu Auschwitz, o campo de concentração. Este homem tem o sangue de milhares de pessoas inocentes nas mãos e é um criminoso de guerra em todos os sentidos da palavra. Portanto, acho que Atlantis deveria entregar Sebastian Shaw, ou parar de protegê-lo, antes de encerrar esta negociação. Luke disse fracamente. Seus olhos frios, afiados como uma espada, apunhalaram o silencioso Namor. Este último parecia um pouco pálido, a sua consciência sóbria lutando com a sugestão psicológica imposta pela Rainha Branca. E se eu recusar? Namor arrancou essa frase de seus dentes cerrados. A sugestão psicológica da Rainha Branca ainda prevaleceu. Sinto muito por isso. A paz precisa ser promovida por ambos os lados, e não apenas discutida. A voz de Luke esfriou, mas seu rosto continuou sorrindo. A negociação é apenas um meio, mas não o único meio, Vossa Majestade. Não tome uma decisão precipitada. Estou disposto a dar à Atlântida algum tempo para pensar seriamente sobre isso. Não como uma ameaça, mas como um gentil lembrete. Capítulos 169 e 170. Namor, que havia retornado ao navio Dragão Marinho principal, recostou-se na cadeira da câmara. Ele levantou uma mão para apoiar o queixo, sua expressão era incerta. O rei da Atlântida, que se achava humilhado e ameaçado, deixou a Ilha da Liberdade sem esperar o fim da negociação. Ele já entregou as tarefas específicas aos representantes. De qualquer forma, nem o mundo terrestre nem o povo da Atlântida pareciam levar o rei a sério. Em vez de ficar lá e suportar a opressão do Superman, era melhor voltar para a nave. Ele é um homem ambicioso que quer tirar mais proveito da Atlântida, mas se apresenta como um pacificador. Ridículo. Fora da vista do Superman, Namor finalmente conseguiu falar em voz alta. Ele dispensou os guardas esquerdo e direito, desabafou suas emoções negativas e começou a enfrentar os problemas que precisavam ser resolvidos. Superman não lhe deu muito tempo. Dentro de 48 horas, entregue Sebastian Shaw, ou começar a guerra novamente. Se o resultado das negociações tivesse sido este último, o autoproclamado Major-General pacifista não hesitaria em usar armas nucleares para destruir a cidade real de Poseidonia. De um lado estava a vida de seu povo e do outro, seus compatriotas mutantes. Namor estava em um dilema. Mas o que mais o preocupou foi que Superman mencionou as palavras criminoso de guerra. Esta foi uma acusação muito séria. Embora Namor tivesse um buraco na cabeça, ele não tinha uma queda por algozes e açougueiros, embora às vezes ele mesmo fosse ator convidado em ambos os papéis. Um vilão com baixos resultados morais pode não estar disposto a ser amigo de outro. É como aqueles momentos em que as pessoas não gostam de outras pessoas irritantes. Mas quando eles próprios se metem em problemas, ainda querem que alguém os defenda. Portanto, os seres humanos são criaturas complexas e contraditórias. E Namor era ainda mais complicado. Ele era um ser humano, um Atlante e um mutante. Ele poderia ser chamado de guerreiro entre os híbridos. Porém, além de sua força, podemos encontrar outras vantagens. Até certo ponto, ele foi um exemplo fracassado de herança genética. Eu tenho que falar com o Sr. Shaw. Namor franziu a testa sem saber o que fazer. Depois de uma derrota na batalha e na guerra, muitas pessoas da Atlântida tinham muito a dizer sobre ele. Se Namor insistisse em abrigar Sebastian Shaw, haveria uma reação violenta. Naquela época, era difícil dizer se ele ainda conseguiria sentar-se firmemente no trono. Hipócrita! Que pacifistas! Nada mais do que uma mentira grandiosa. Namor sentiu que Superman propôs deliberadamente resolver o problema dos mutantes, então acender o conflito interno na Atlântida ao se livrar de Sebastian Shaw.
Os representantes são muito míopes e só conseguem ver a primeira camada de intenções, não percebendo as intenções sinistras do Superman. Namor, que pensava estar na quinta camada, ficou cada vez mais assustado com a mente do Superman. Este foi um adversário terrível. Ele pensava assim: Ilha da Liberdade, sala de conferências. Quando os representantes de ambos os lados se dispersaram, Luke e o almirante Nimitz sentaram-se à mesa oval. Os dois tiveram um entendimento tácito e ficaram para trocar opiniões. Eles sabiam que esta negociação estava longe de terminar. Por um lado, Namor não deu uma resposta direta. Por outro lado, havia uma atitude específica em relação ao mundo terrestre. A Atlântida, como civilização marinha e civilização histórica, tinha uma herança e uma força extraordinárias. Quando o nome fosse espalhado pelo mundo, todos os países terrestres ficariam altamente preocupados e cautelosos. Luke tinha ouvido falar que os britânicos começaram a reviver o projeto de pesquisa Sangue de Voden, mas o progresso foi lento. Para garantir a taxa de sucesso e o tempo de sobrevivência dos destinatários, eles abandonaram a classe de navios de guerra e desenvolveram vários tipos de classes de tanques. Stephanie, que ajudou Luke antes, estava pensando em trazer uma versão inferior. Por exemplo, classe de veículo blindado supersoldados que poderiam ser produzidos em massa são muito mais econômicos do que o poder de combate de alto nível. Por outro lado, a União Soviética continuou a desenvolver vigorosamente a sua indústria nuclear, enterrando a cabeça na plantação de cogumelos. Em resposta a várias ameaças externas, a forma de pensar maoísta era muito simples. Não houve problema que uma bomba nuclear não pudesse resolver. Um não foi suficiente? Então, dois. De qualquer forma, uma grande força poderia criar milagres. Este foi o pensamento simples do urso vermelho em ascensão. Calibre a justiça e alcance a verdade. Realizar uma cimeira de paz. O Major-General Cavill está a tentar trazer todos os países do mundo para uma frente aliada? Nimitz pensou por um momento e perguntou curioso. A Casa Branca não revelou esta intenção. Portanto, isso só poderia ser interpretado como os pensamentos de Lucas. Este major-general foi ousado. Ele ignorou o presidente e tomou uma decisão primeiro. Ele não se importava com quem seria responsabilizado depois. Esta foi provavelmente a confiança do Superman. A Atlântida é tão vasta que todas as águas da Terra são teoricamente o seu território. Luke acenou com a cabeça, bateu os dedos na mesa várias vezes e disse calmamente: conseguimos uma vitória temporária e uma chance de sentar à mesa de negociações. Mas não há como expandir essa vitória. Por um lado, destruir a cidade de Poseidon é o último recurso. Mas por outro lado, isso não pode resolver o problema fundamental. Como a Atlântida é uma civilização marinha, não podemos saquear recursos ocupando a Terra. Considerando que um único país no mundo terrestre não pode exercer pressão suficiente sobre as pessoas debaixo d'água. Portanto, o que temos que fazer é conquistar mais aliados, como os britânicos, os soviéticos, e espiar. Eles também estão interessados na Atlântida, apenas esperando uma oportunidade para entrar, ou uma desculpa. Nimitz estava convencido. Através de várias batalhas de contato e pouso, ele também viu o nível de tecnologia na Atlântida. Ainda era necessário chegar a um consenso com outros países e unir-se contra as forças externas. Se Namor Mackenzie, um jovem que não se parece em nada com o rei, está determinado a abrigar Sebastian Shaw, o secretário da Marinha perguntou hesitante. O Pentágono não queria ver a guerra. Especialmente diante de civilizações como a Atlântida, que possuía grande poderio militar, não se preocupe, a guerra dificilmente recomeçará. Luke estava confiante de que os Atlantes não iriam concordar com as bobagens de Namor. Eles não eram compatriotas dos mutantes, então não havia necessidade de recusar seu pedido sob o risco de iniciar novas batalhas. Se Namor insistisse nisso, provavelmente causaria uma revolta em seu povo. Naquela época, o sangue impuro, a perda do tridente de ouro e o início arbitrário de uma guerra para arrastar o país para a lama. Todos esses problemas surgiriam ao mesmo tempo. Se a Atlântida fosse como a França, a grande revolução já teria estourado e Namor teria sido enviado para a guilhotina. Coloque a cúpula de paz e as questões relacionadas aos mutantes na agenda o mais rápido possível. Quanto à Casa Branca, eu mesmo explicarei isso ao presidente. Enfrentando Nimitz, o secretário da Marinha e um almirante, Luke, que estava um pouco abaixo de 2 patentes, deu as ordens. Criminoso de guerra? Não, isso é uma acusação suja. É difamação e calúnia. Sebastian olhou para o inexpressivo Namor na sala sem o menor pânico. Em vez disso, ele fez uma expressão triste enquanto olhava para o passado. Trabalhei para o Terceiro Reich. Esta é uma sombra na minha vida que não posso apagar. Mas não era essa a minha intenção. A Alemanha estava sob o domínio do Führer durante a Segunda Guerra Mundial, e ninguém ousou resistir às SS e ao Gestapo. Namor, você sabe, sou um cientista. O Führer viu meu talento e me ordenou que dirigisse o campo de concentração. Tentei recusar, mas eles colocaram uma arma na minha cabeça e disseram que queriam que eu visse meu cérebro. Naquela época eu ainda não tinha despertado minha habilidade mutante. Então cedi. Muitas vezes me arrependi dessa decisão e tive vergonha dela. Namor, que originalmente era cético, começou a se sentir influenciado por dentro. As observações de Sebastian Shaw foram meio verdadeiras e meio falsas, o que tornou difícil distinguir. Além disso, seus olhos mostram culpa, tristeza, arrependimento e outras camadas de emoções complexas. Enganar o desmiolado Namor era perfeitamente natural. Só poderia ser dito que Sebastian Shaw era digno de ser o rei negro do Elfire Club. Como um bom ator exibido por sua identidade mutante, Oscar provavelmente lhe deveria vários estatutos se entrasse em Hollywood. Minhas mãos podem ter sido manchadas com o sangue de algumas pessoas inocentes, mas nunca matei ou maltratei um único prisioneiro nos campos de concentração. Sebastian ergueu a voz, parecia calmo e gritou: tenho meus valores morais.
Eles são indivíduos únicos e respeitáveis, independentemente de cor e raça. Namor não pôde deixar de abaixar a cabeça, aparentemente se desculpando por sua suspeita excessiva e injustificada. Vossa Majestade, o povo da terra não é confiável. A maioria dos crimes dos quais eles me acusaram foram cometidos por outros e plantados na minha cabeça. Sebastian não se apressou e disse fracamente: imagine se eu fosse um açougueiro de sangue frio, um carrasco desumano. Como eu ainda seria apoiado por meus colegas mutantes? Namor ficou em silêncio por um momento. Então, devido a sugestões psicológicas, ele decidiu acreditar na defesa do Sr. Shaw. Sua mente subconsciente, adulterados e guiados, se inclinarão ativamente para o lado dos mutantes, não importa o que aconteça. Esta foi a parte complicada das habilidades psíquicas. A menos que a resistência mágica fosse extremamente alta, vinha com autoimunidade psíquica. Caso contrário, ver alguém causaria dor de cabeça à Rainha Branca e ao Professor X. Então o que devo fazer a seguir, Sr. Shaw? Namor estava perdido. Sacrificar Atlântida para salvar mutantes? Se ele fizesse isso, os cidadãos que estavam insatisfeitos há muito tempo poderiam se unir ao mundo terrestre e derrubá-lo do trono. Meus pensamentos permanecem inalterados, Sua Majestade. Sebastian falou com uma voz profunda. O vencedor da guerra determina tudo o que você terá na mesa de negociações. Se você quer paz, você deve primeiro mostrar força. O mundo terrestre tem o super-homem. Mesmo que não queiramos admitir, a outra parte é um grande problema que não pode ser resolvido. A única maneira de combater isso é usar a arma planetária para destruir o mundo terrestre. Faça o Superman perder a razão, faça-o cair em nossa armadilha e então enterre o outro lado completamente com a ajuda do oscilador de plataforma continental. Uma vez que esta arma pode destruir os deviantes da civilização da Lemúria, não há razão para que o Superman não possa ser morto. Vendo a hesitação de Namor, uma pitada de desprezo passou pelos olhos de Sebastian enquanto ele continuava a colocar lenha na fogueira. Vossa Majestade, pense bem, os Atlantes aceitarão um rei que foi derrotado repetidamente? Superman tirou tudo de você, o tridente, o símbolo da realeza, o respeito e a glória que você merece. Ele era considerado um herói e um deus no mundo terrestre. Mas você é apenas um perdedor insignificante em seu histórico de conquistas gloriosas. Você pode aceitar esse final? Namor respirou pesadamente por alguns minutos. Ele ouviu o longo discurso inflamado de Sebastian e memórias surgiram de dentro dele. Era como se ele tivesse voltado aos tempos das favelas, quando as pessoas, que deveriam tê-lo tratado com respeito e se prostrado diante dele, tinham os olhos cheios de distanciamento e indiferença. A diferença na cor da pele fez de Namor um pária e rejeitado pelos outros. Todos os Atlantes, exceto sua mãe, o consideravam um monstro. Só posso acreditar em você, Sr. Shaw. Apagando os últimos pensamentos que estavam lutando, Namor disse calmamente: posso ser um fracasso, mas nunca poderei perder minha coroa e voltar para minha antiga vida. Muito bom. Para ter sucesso é preciso saber sacrificar algumas pessoas. Sebastian deu um tapinha no ombro de Namor e elogiou. Enquanto Atlântida e o mundo terrestre ainda estão negociando, vamos apenas pegar a arma definitiva. Devo ligar para os outros? Namor perguntou. No clube também há alguns que não são suficientemente firmes na sua postura. Então, para garantir que a informação não vaze, deveríamos ser apenas nós dois. Sebastian disse calmamente. Capítulo 171. Depois de meio dia de negociação e tensão, os dois lados ainda não haviam finalizado a intenção inicial de chegar a um consenso. Nenhum dos lados demonstrou qualquer entusiasmo. A Casa Branca queria realizar uma cimeira de paz. O presidente e o gabinete optaram por concordar e apoiar a proposta de Luke depois de considerá-la seriamente. Atlântida era como uma baleia deitada na praia, temporariamente incapacitada. Mas a força e o apetite de uma pessoa sozinha não foram capazes de consumi-lo de forma limpa. Neste momento, um grupo de aliados temporários deveria ser convocado. Quanto à Atlântida, eles não tinham outras ideias. Eles só queriam protelar com força. Coisas ruins estavam prestes a acontecer, mas era melhor que fosse tarde do que cedo. À medida que a noite avançava, o ponteiro das horas na parede apontava para 10 horas. Luke, que acabará de se exercitar depois do jantar no edifício Baxter, em Manhattan, voou direto para seu quarto de hóspedes em Ellis Island. A suíte em que ele se hospedou tinha uma vista maravilhosa, bem em frente ao Museu da Imigração, e ele pôde ver a Estátua da Liberdade ali parada quando abriu as cortinas. Estabelecer a diplomacia, o intercâmbio de tecnologia e o comércio de recursos. Este foi o resultado final das negociações na Casa Branca e é uma condição necessária para poder trazer esses países para a frente da aliança. Luke olhou para a enorme estátua sob o céu noturno. A tocha que ele segurava brilhava como um farol. Foi um presente dos franceses aos Estados Unidos pelo centenário da independência e mais tarde tornou-se um marco de Nova York. Naqueles anos em que prevalecia a maré da imigração, cada vez que um navio de passageiros entrava no porto do Rio Hudson, alguém sempre via a Estátua da Liberdade e depois gritava, América. Então, todo o navio explodiu em vivas e vozes barulhentas. As pessoas perseguiram o chamado sonho de liberdade e pisaram no continente norte-americano. Mas para a maioria deles, o chamado sonho americano era apenas uma mentira. Na América, durante a Grande Depressão, os sonhos foram destruídos em todos os lugares. Até as pessoas que pularam do telhado tiveram que esperar na fila. Por exemplo, se você escolher um edifício histórico ou uma empresa de Wall Street, poderá ter que esperar 1 ou 2 horas pela sua vez.
Espero que Namor seja mais tolo do que eu esperava e esteja preparado para usar suas armas planetárias para desferir um ataque aniquilador, uma decisão que seria suficiente para enviar Atlântida para o abismo. Luke parou a mão no momento em que desabotoava os 2 primeiros botões da camisa branca. Embora ainda não tenha começado a aprender magia, ele sentiu as flutuações do espaço com os atributos básicos concedidos pela carta. Como esperado, faíscas de magia saltaram e tremeluziram, abrindo uma passagem circular. Ancião, você pode bater na porta quando voltar na próxima vez? Se eu estiver fazendo algum exercício, de repente sou pego no meio dele. É provável que fique com um trauma. Luke olhou para a careca brilhante e gentilmente lembrou a outra parte de prestar atenção aos modos básicos. O ancião franziu a testa ligeiramente. Desde que se tornou uma mestra nas artes, há muitos anos que ela não passa por uma porta. Desculpe, vamos começar de novo. O feiticeiro supremo pensou cuidadosamente por um tempo e achou que Luke tinha razão. Então ela se virou e entrou na passagem circular onde as faíscas mágicas dançavam. Poucos minutos depois, houve uma batida na porta. A boca de Luke se contraiu. Ele não sabia o que dizer. Este feiticeiro supremo foi honesto e franco. Quando ele abriu a porta, foi o ancião do lado de fora que investiu um terno adequado com uma cabeça brilhante. Consultei vários mestres e todos disseram que isso é mais formal. Com um sorriso, ela afrouxou a gravata e disse, além disso, sempre me certifico de que você esteja livre sempre que venho aqui. Então, você costuma espiar minha vida privada com Window on the Wolds? Luke resistiu ao desejo interior de cuspir e ir até Kamar-Taj. Ele teve que estudar magia para bloquear os olhares invisíveis do feiticeiro supremo. Caso contrário, ao brincar na cama, ele tinha medo de ficar fraco ao pensar em alguém observando de repente. Ele não tinha o mau hábito de expor seus fetiches. Major General Cavill, você não precisa se preocupar com isso. O ancião parecia ter adivinhado os pensamentos de Luke e explicou. O feiticeiro supremo não tem um mau hábito de espiar. Então todos nós tomamos a iniciativa de colocar um feitiço especial na janela dos mundos. Mesmo se você acidentalmente espiar sua vida privada, a imagem ficará imediatamente borrada. Este é o pedido da Trindade de Vishanti em resposta ao chamado de um ser tácito no mundo multidimensional. O que? Eles podem pixelizar? Lucas ficou chocado. Ele só poderia dizer uma coisa. Isso é digno do feiticeiro supremo. Depois de terminar esse assunto chato, Luke sentou-se no sofá macio e sorriu levemente. Se bem me lembro, não nos conhecemos esta manhã. Ele pegou uma garrafa de vinho tinto que havia colocado no balde de gelo e serviu-se de um copo. Então ele olhou para o ancião. A outra parte balançou a cabeça, indicando que ela não tinha o hábito de beber. Mesmo um mestre no santuário deveria aprender a acompanhar os tempos, e a comunicação e conversa cara a cara seriam abandonadas com o tempo mais cedo ou mais tarde. Portanto, recomendo Kamar-Taj e Templo dos Três para comprar um lote dos mais recentes telefones celulares da Skynet. Embora o sinal ruim possa ser um problema espinhoso e difícil de resolver tão cedo, ele não deve afetar os mestres do santuário de Nova York. Confie em mim, é um item obrigatório para casa e para viajar. A anciã olhou para o grande e volumoso celular sobre a mesa, mas seu coração não acelerou. Ela demonstrou pouco interesse na promoção de vendas pouco convincente de Luke. De modo geral, os mestres preferem manter animais de estimação como corvos, pombas brancas ou espíritos de lobo para enviar mensagens. Além disso, com o Slim Ring, mesmo do outro lado do mundo, demorou apenas um momento para lançar um feitiço para viajar para Nova York. Muito conveniente. Pode-se perguntar quanto dinheiro eles poderiam economizar em despesas de viagens aéreas em um ano. Major General, em nossa opinião, o aspecto da confidencialidade dos produtos eletrônicos pode não ser suficientemente alto e o risco de comprometimento é alto. O ancião explicou. Ela estava interessada em coisas novas como rádio e televisão. Ela costuma usar a janela dos mundos para assistir gratuitamente filmes e óperas, aquelas que estão nos cinemas. O desenvolvimento da tecnologia poderá mudar a vida das pessoas muito mais do que a magia. O que é que justificou uma visita pessoal do mestre ancião? Luke, que fracassou em uma venda, tomou um gole de vinho tinto e sussurrou. Há algo de errado com Namor. O ancião, de terno, sentou-se em frente ao Major General. O feiticeiro supremo tende a ter uma aparência neutra. Depois de mudar para a moda masculina moderna, seu gênero ficou ainda mais indistinguível. Provavelmente por causa de sua orientação mental, Namor foi persuadido por Sebastian Shaw. O ancião disse levemente. Desde que a dupla desmiolada e desanimada teve a ideia de ativar o oscilador de plataforma continental, eles estavam em sua lista de prioridades de pessoas perigosas para monitorar. Aqueles dois estavam escondidos na fortaleza e conversando secretamente, pensando que poderiam enganar a todos. Sem que ninguém ali soubesse, eles sacaram a arma planetária. Mas eles não esperavam que o feiticeiro supremo anotasse seus nomes. Como esperado de Namor, Luke bateu palmas de admiração. A capacidade desse cara de piorar as coisas nunca decepcionou. Então, o que devemos fazer a seguir? A SHIELD deveria intervir para impedir o plano dos dois loucos de exterminar o mundo? Ou deveríamos deixar isso para o Templo dos Três e deixar você cuidar disso? A anciã balançou a cabeça e rejeitou o último. A menos que necessário, Kamar-Taj e o Templo dos Três não estavam dispostos a revelar a sua existência. Major General Cavill, você não precisa prestar atenção às boas maneiras e à humildade neste momento. A SHIELD mal pode esperar para fazer sua estreia, e você pode tirar Namor do trono com impulso. O ancião já havia lido a mente da outra parte e riu. Tudo está no seu plano. Você está dizendo que o famoso Major General está disposto a dar crédito ao Templo dos Três? Ain, eu apenas pergunto habitualmente. Isso é uma cortesia básica. Luke pigarreou e disse, eu acho, mestre ancião, você sabe a localização específica deles. Por favor, diga-me imediatamente. Capítulo 172. Major General, o que você vai fazer? A anciã ergueu as sobrancelhas e perguntou curiosa.
Ela meio que entendeu o caráter de Luke. Este major-general incomumente jovem não foi nem um pouco misericordioso com seus inimigos. Pelo menos nas batalhas que ele experimentou, poucos oponentes sobreviveram. Portanto, de acordo com o palpite do ancião, havia uma grande probabilidade de que a combinação de desmiolado e desânimo fosse martelada até a morte pelo Superman com um soco, e problemas futuros não apareceriam. Não importa o que aconteça, Sebastian Shaw deve morrer. Luke balançou o copo e descobriu que o vinho tinto meio bebido subiu lentamente e rapidamente voltou ao seu nível original. Recarga ilimitada? Sorcerer Saprimes gostou de fazer esse truque? Talvez Thor, o deus de Asgard, gostasse da interminável xícara de cerveja do Doutor Estranho. Mas Luke não estava interessado. Este foi apenas um simples ciclo de tempo. Beber vinho tinto vazio e voltar à linha do tempo anterior. Parecia recarga automática. Mesmo que Luke continuasse bebendo, ele não sentiria necessidade de ir ao banheiro, porque o vinho tinto que ele bebeu voltou para a taça com o lapso de tempo. Então ele não bebeu nada. Quando você pensa sobre isso, é um pouco nojento. Namor? Você vai deixá-lo ir? Sentindo os olhos penetrantes de Luke enxergando tudo, a anciã ficou um pouco envergonhada e silenciosamente retirou a técnica do tempo com a qual queria provocar seu oponente. Se Sebastian Shaw for uma mosca zumbidora, ele será irritante. Luke balançou a cabeça. Ele não é os Vingadores. Cada vez que viam o Namor fazendo alguma coisa, eles colocavam de volta depois de, no máximo, um golpe. Depois de um tempo, a outra parte faria uma cena novamente, e então os Vingadores o atacariam novamente. Esse ciclo repetido faria as pessoas se perguntarem se Namor se apaixonou pela sensação de ser espancado e criar problemas deliberadamente. Isso, Namor é uma criança mimada. Ele pode não tomar a iniciativa de fazer nada de ruim e, às vezes, pode ficar do lado da justiça e se tornar um personagem positivo, semelhante a um herói. Ele ainda é uma vítima desta tempestade, manipulado como uma marionete e transformado em um rei terrível. Luke largou o copo e continuou. Mas eu odeio crianças mimadas. Além disso, todos que cometem erros no mundo poderiam encontrar motivos para se defender. Não preciso perdoar a todos. Você não acha, mestre ancião? A anciã teve um vislumbre da luz fria brilhando nos olhos de Luke, balançou a cabeça e suspirou. Major General, neste momento, você se parece com o vilão dos filmes. Como feiticeiro supremo, parece que eu deveria traçar um limite na areia com você. Luke ignorou a piada do ancião. Ele acreditava que o Templo dos 13 Camartage não teriam nenhum sentimento bom em relação a Namor. Como poderia uma organização ordenada garantir a paz na Terra e prevenir a invasão dimensional como um chibi que gosta de sair por aí causando problemas? Era como um otaku que coleciona figuras. Não podiam aceitar uma criança mimada que só sabe demolir casas e destruir brinquedos. Se Luke estivesse lidando com o Capitão América ou os Vingadores, o Feiticeiro Supremo poderia ter intervindo para impedir isso. Afinal, essas eram as figuras-chave na linha do tempo futura. Uma vez que morram completamente, isso pode levar a consequências imprevisíveis. Se fosse Namor, então estaria tudo bem. Não havia sentido de existência para esse pequeno personagem. O impacto foi muito limitado. Namor não é um vilão nem uma potência dos Vingadores, e seu lado e posição eram muito vagos. A atitude da Atlântida para com este rei foi ainda mais sutil. Não se pode confiar em nenhuma outra organização, exceto nos Illuminati, que criam emergências e causam grandes eventos. Devo dizer que foi um dos primeiros super-heróis da história da Marvel e a primeira aparição de um mutante. No entanto, quando os três grandes chegaram, Namor ficou realmente um pouco patético. Comparado com o estúdio ao lado, a única habilidade que as pessoas frequentemente usavam era ser capaz de falar com peixes do submarino. O tratamento entre os dois lados poderia ser descrito como céu e terra. Este último ainda era um dos 7 gigantes da Liga da Justiça, com uma linda esposa e deusa-mãe. Mas antes de podermos consertar isso, temos que nos livrar do oscilador de plataforma continental. O ancião não teve problemas com Luke socando Namor e Sebastian Shaw até a morte. O Feiticeiro Supremo não era um santo que não podia ver pessoas matarem e derramarem sangue. Na verdade, em sua longa vida, a destruição e a morte foram as coisas mais comuns. Dá-lo a Camartage para a guarda? Luke fez uma pergunta hesitante. Ele queria colocar o oscilador de plataforma continental na SHIELD como uma arma estratégica contra Asgard e outras civilizações alienígenas no futuro. Essas pessoas têm a Ponte do Arco-Íris e o Caixão dos Invernos Antigos, então a Terra não pode perder. Esse não é um item mágico e é grande demais para caber no Camartage. A anciã balançou a cabeça e recusou. Ela não estava interessada no oscilador de plataforma continental, porque o próprio Feiticeiro Supremo era a melhor arma ambulante. Parece que Namor estará aqui em breve. A anciã sacudiu o dedo e uma janela redonda apareceu de repente na sala espaçosa. A imagem borrada gradualmente tornou-se clara. Em seguida, a imagem é projetada na sala. Mestre ancião, você carrega a janela dos mundos com você? Luke estava ainda mais convencido de que o mestre careca sentado à sua frente tendia a espiar. Ai, não importa os detalhes, Major General. Você deveria se concentrar em Namor e Sebastian Shaw. O ancião ficou vermelho e mudou de assunto. Como poderia o Feiticeiro Supremo, o único líder de Camartage, usar um artefato mágico para espiar a vida de outras pessoas? Ela só usou a janela dos mundos para assistir filmes e peças de teatro livremente e para absolutamente nenhum outro propósito. Luke retirou seus olhos céticos e olhou para a imagem projetada em tempo real.
Era o mar profundo e escuro. Vossa Majestade tem certeza de que não revelou isso a outras pessoas? Um barco voador em forma de lançadeira afasta a corrente e se move continuamente na direção determinada. Na cabine havia apenas 2 pessoas, Namor e Sebastian Shaw. Este último ficou um pouco chateado, não entusiasmado com a meta, mas sentiu uma pontada de pânico. Lá fora estava o fundo do oceano profundo, escuro e frio, e ocasionalmente uma enorme fera das profundezas nadava abruptamente, causando uma turbulência assustadora. É como uma estrada para o mundo inferior. Sebastian pensava assim sem motivo aparente. Senhor Shaw, não se preocupe. Namor acenou com a cabeça enquanto pilotava o barco. Meu povo é um bando de pessoas míopes e obstinadas. Eles não entenderão minhas intenções e esforços meticulosos. Então eu não contei a ninguém. Isso só levará à oposição e ao impeachment. Ao ouvir Namor dizer isso, Sebastian gradualmente abandonou sua preocupação e abandonou quaisquer pensamentos desnecessários. Ele olhou para o curso do navegador e perguntou: o alvo está se aproximando da ilha da Irlanda. Sua Majestade, qual é exatamente a arma de classe planetária que Atlântida possui? Namor ponderou por um momento como se estivesse se lembrando seriamente. Depois de muito tempo, ele disse com um pouco de nostalgia: recebi apenas uma breve educação real antes de ser levado por minha mãe para morar na favela. Ouvi minha mãe mencionar o nome, oscilador de plataforma continental, uma vez inadvertidamente. Mais tarde, quando herdei o trono, confirmei ainda mais sua existência através de livros de história antigos. Estritamente falando, esta arma definitiva, que sucessivos reis consideraram um tabu e da qual não se deve falar, não pertencia à Atlântida. Vem dos deuses antigos. Foram eles que causaram as grandes mudanças nas placas da Terra que destruíram a nós e a civilização lemuriana de uma só vez. Aos olhos de muitos atlantes foi um pesadelo terrível que não poderia ser esquecido. Portanto, os nobres não estavam dispostos a se comunicar com o mundo terrestre e até relutavam em desenvolver a ciência e a tecnologia. Eles ainda estão como estão. Eles temem que quando a Atlântida emergir e chegar à superfície, os antigos deuses voltem e destruam tudo o que temos. Sebastian riu quando ouviu isso. Nesse sentido, ele concordou com Namor. Todos pensavam que a civilização deveria manter a possibilidade de desenvolvimento ascendente em vez de fechar cegamente o país e seguir a tradição. Isso apenas sacrificaria o vigor e a vitalidade de uma civilização e de um país. Tudo o que sei é que o oscilador continental é enorme, não uma arma, mas algum tipo de dispositivo para transformar o planeta. Namor recuperou suas emoções complexas e se tranquilizou. Talvez não seja uma caixa de Pandora que traz destruição, mas uma faísca para uma civilização que poderia reiniciar o mundo e nutrir um novo futuro. Sebastian não expôs as mentiras desajeitadas e autoenganosas de Namor e teve pensamentos semelhantes. Use essa arma planetária para destruir um velho mundo dominado por seres humanos e criar uma nova terra dominada por mutantes. 40 minutos depois, o ônibus mergulhou no fundo escuro do mar e finalmente chegou ao seu destino. Aqui está. Um traço de ansiedade surgiu nos olhos de Namor, e ele murmurou: essa é a arma definitiva deixada pelos deuses antigos. Capítulo 173. Na frente de Namor e Sebastian Shaw, havia uma ilha gigante semelhante à Atlântida. Havia edifícios enormes nele. Mas, infelizmente, o magnífico palácio há muito desmoronou em ruínas, nas profundezas do oceano. Apenas algumas dezenas de pilares de pedra resistentes permanecem de pé. Eles eram os pilares de Hércules, que poderiam acionar um escudo defensivo para se defender contra inimigos externos. Depois de dezenas de milhares de anos e da erosão repetida pela água fria do mar, os circuitos e padrões metálicos gravados na superfície tornaram-se indistintos e irreconhecíveis. Esta costumava ser a maior e mais magnífica cidade do mundo terrestre. No seu auge, dezenas de milhões de pessoas viveram na ilha até o dia da destruição. Seu nome há muito se perdeu na história, até mesmo em livros antigos, por isso os atlantes a chamavam de Cidade Perdida. Namor desceu a rampa rebaixada da cabine, seguido por Sebastian Shaw em seu equipamento respiratório. Este último usava uma armadura semelhante a um traje, e um campo de energia translúcido foi aberto ao seu redor para resistir à terrível pressão da água de todos os lados. Os dois pisaram com sucesso na ilha gigante e avançaram para o anel interno da cidade. Na antiga Atlântida, o estilo arquitetônico era muito atmosférico, semelhante ao estilo grego antigo. A maioria deles adotou enormes pilares de pedra e relevos ornamentados, com espaços amplos e boas vistas. O layout arquitetônico prestou atenção a classes distintas, como círculos concêntricos com uma camada aninhada em cima da outra. O círculo interno era um templo dedicado aos deuses e ao círculo de pessoas nobres. As camadas externas eram civis e homens livres. Além disso, devido às diferentes classes, havia regulamentos rígidos sobre a altura dos edifícios. Quanto mais dentro, maiores seriam as ruínas. Havia faróis imponentes que haviam desabado e templos solenes com detalhes dourados e prateados. Não foi difícil ver que a Atlântida atingiu seu auge. Foi uma civilização pré-histórica que governou a Terra junto com a civilização lemuriana. Infelizmente, antes que Atlantes pudesse embarcar em sua grande jornada para as estrelas, eles nem conseguiram sair da Vila dos Novatos antes de receberem um golpe devastador dos Celestiais, um grupo de garotos grandes de primeira linha. No final, eles não tiveram escolha senão deletar a conta e começar de novo, mudando de uma civilização terrestre para uma civilização marinha. O que é isso? À medida que se aprofundavam cada vez mais, muitas grandes criaturas marinhas formavam ondas e espreitavam nas sombras. Sebastian estava um pouco nervoso. O mar profundo não era seu principal campo de batalha. Se encontrassem um inimigo, Namor poderia não ser capaz de protegê-lo. O guardião da Cidade Perdida. Este é o território deles agora.
Somos intrusos. Namor acenou com a mão, indicando a Sebastian que não havia necessidade de ficar nervoso. Como o rei da Atlântida, ele podia comunicar-se espiritualmente com a vida marinha. A boca de Namor moveu-se silenciosamente, como se ele estivesse dizendo um monte de encantamentos. As ondas invisíveis se espalharam ao longo do mar. Professor! Professor! Alguns momentos depois, a fera na liderança exalou uma série de bolhas de ar como se estivesse em resposta. Então, eles pareceram recuperar a calma e recuaram para seus ninhos escuros. A arma definitiva está localizada no corredor subterrâneo. Os reis da Atlântida anteriores nunca pensaram em usá-la e pensaram que ela nunca mais seria usada. Então, eles a selaram na cidade perdida e a deixaram para ser guardada por criaturas marinhas. Namor levou Sebastian para a maior ruína da cidade. Este já foi o templo supremo dedicado ao deus do mar. Agora estava deserto. Fazia muito tempo que não via visitantes. Sou forçado a fazer isso. Espero que os antepassados da Atlântida e minha mãe entendam. Depois de se consolar, Namor acionou o mecanismo. Estrondo. O chão estava tremendo. O solo do templo mais alto afundou lentamente. O som das engrenagens apertando e das máquinas girando ao mesmo tempo se transformou em um concerto estrondoso. O mar ficou turvo de repente e uma grande quantidade de lama e poeira foi levantada, formando numerosos pequenos redemoinhos. O pilar de Hércules ainda de pé mudou de posição e tocou a última nota. A arma definitiva, selada no corredor subterrâneo e invisível por dezenas de milhares de anos, foi finalmente exposta aos olhos dos dois homens. Os olhos de Sebastian estavam bem abertos, prendendo a respiração. Ele ficou chocado com esta enorme máquina. A concha de metal sem costura revelou uma sensação fria, dura e sólida. Estimado aproximadamente, tinha cerca de 2.000 pés. Se fosse colocado na vertical em vez de no chão, teria metade da altura do Empire State Building em Nova York. Uma arma gigante desse tamanho era incrível. Esta é uma arma planetária? Sebastião respirou fundo. Sua voz parecia um pouco abafada porque ele estava usando equipamento respiratório. Sim, este é o oscilador de plataforma continental. Uma existência terrível que poderia destruir o mundo. Namor assentiu vigorosamente. Esta é uma arma planetária? Luke, que estava longe, em Ellis Island, ficava chocado e raramente perdia a calma. A expressão em seu rosto, como se quisesse deixar escapar a frase merda, fora. Isso porque Luke sabia disso. Ou, para ser mais preciso, ele viu nos quadrinhos antes de cruzar. É isso. Embora eu não tenha testemunhado a gloriosa história de dezenas de milhares de anos atrás, Kamar-Taj tem registros dos osciladores da plataforma continental. É consistente com os descritos no livro. O ancião assentiu e confirmou. Como observadora da linha do tempo, ela também tinha limites. O feiticeiro supremo usou o olho de Agamotto para remontar à era mais antiga, na batalha final entre os Elfos Negros e Asgard. Foi a época mais turbulenta dos 9 reinos, e Odin, o pai de todos, o rei dos deuses, não havia conseguido o trono. O líder de Asgard era seu pai, o rei Bor. Os Celestiais destruíram as duas principais civilizações, Atlântida e Lemúria, que foi um período especial. Havia infinitos tipos de deuses antigos. Poderia ser descrito como tendo alfateres em todos os lugares. Ele não era um deus de dimensão cósmica única. Ele ficaria com vergonha de cumprimentar as pessoas quando saísse. Mesmo o feiticeiro supremo nunca se aventurou nos tempos antigos, quando os Eternos e os Deviantes, os deuses antigos e os humanos primitivos viviam juntos. Mas está a armadura de um celestial. Luke ficou em silêncio e pensou consigo mesmo. Os celestiais são uma das primeiras raças inteligentes nascidas no universo e são um ser de energia consciente material desconhecido, sem forma ou aparência específica. Portanto, todos eles usavam armaduras gigantes feitas de metal. A imagem mais comum do ser majestoso era uma forma de aço com mais de 600 metros de altura. Luke ficou impressionado com isso. Então, quando viu Namor, abriu o mecanismo e tirou a arma definitiva. Ele imediatamente reconheceu que não se tratava de um oscilador de plataforma continental. Mas quando você pensa sobre isso, os Atlantes não estavam errados. Tinha o terrível poder de afundar continentes e destruir planetas. Afinal, cada celestial possui um poder que vai além do nível do Alfater. Se fosse libertado, para não falar do continente norte-americano, até a Terra sofreria. Mestre ancião, você sabe como operar a arma de classe planetária? Luke não pôde deixar de puxar os cantos da boca, admirando o cérebro dos Atlantes por usar a armadura de um celestial como arma definitiva. Sua verdadeira função deveria ser evitar que a energia cósmica vaze e cause efeitos imprevisíveis e terríveis. Nos tempos antigos, a Atlântida tinha um bom entendimento de como usar a energia do universo. Como uma enciclopédia com rico conhecimento, o ancião disse casualmente, eles desenvolveram um sistema de energia totalmente novo, que usa substâncias desconhecidas semelhantes ao cristal para absorver a energia solar. Um palácio solar no anel interno, que é a fonte central de energia da Atlântida. Ao ouvir isso, os olhos de Luke brilharam. Absorvendo energia solar? Não é uma coincidência. Capítulo 174. Olhando para Luke com olhos brilhantes, o ancião quebrou impiedosamente a fantasia do outro. A Atlântida submergiu da superfície da Terra por quase 10.000 anos. O centro da fonte de energia já foi construído e há muito tempo foi reduzido a escombros e destruído. O golpe do feiticeiro supremo não deixou Luke deprimido. Ele acenou com a mão para mostrar que não era um grande problema. Se conseguissem obter projetos específicos ou tecnologias relacionadas da Atlântida, Howard poderia duplicar completamente
Ele acreditava que seu cérebro genial era suficiente para ignorar a existência de barreiras técnicas. Então, como Namor vai começar? Luke franziu a testa ligeiramente e pensou neste problema. A altura da armadura gigante era equivalente à de 2 Empire State Buildings. Embora fosse diferente em materiais, não poderia ser comparado ao concreto armado. Mas não importa como você diga, o peso não estava longe. Namor não vai conseguir carregar esse grandalhão. É por isso que esperei até agora. A anciã encolheu os ombros e disse francamente, também estou curiosa, então queria saber a resposta. Achei que você tinha tudo sob controle, então não tinha pressa. Luke inconscientemente queria cuspir. Comparada com a imagem dura e rígida do feiticeiro supremo dos quadrinhos, esta parecia muito mais alegre, um tanto informal, livre e descontraída. A atitude do Major-General mudou de admiração e respeito no início para relaxamento e calma. Como um feiticeiro supremo, li muitos livros, vi muitas coisas e experimentei coisas maravilhosas que muitas pessoas nunca experimentaram em toda a sua vida. Mas não sou um deus onisciente e onipotente. O ancião foi muito honesto e disse com segurança. Além disso, o conhecimento é uma parte da vida, uma forma de ver tudo no mundo, não um ornamento para uma imagem elevada, uma razão arrogante de superioridade. Não há vergonha em não saber a resposta a uma pergunta. Digno do título de feiticeiro supremo, seu nível ideológico é diferente do das pessoas comuns. Luke brincou sem sinceridade. Se fossem o pai e o filho da família Stark, especialmente o Homem de Ferro, que foi amaldiçoado pelo conhecimento, eles distinguiam entre pessoas comuns e gênios pela capacidade de se comunicar normalmente com eles. Por exemplo, ao falar sobre submarinos nucleares, o Capitão América expressou sua confusão. De acordo com o julgamento de Howard, o cara só poderia ser classificado no grupo dos primatas. Isto incluía os generais do Departamento de Defesa, os líderes militares do Pentágono e todas as pessoas comuns que não conseguiam compreender um pouco de física simples. Como disse a Mulher Invisível sobre o Senhor Fantástico, a melhor maneira de chamar a atenção de um gênio nerd era conversar com ele sobre mecânica quântica. Então, mestre ancião, você vai abrir um portal e me deixar me livrar desses dois infelizes que pensam que ainda não foram descobertos? Luke esfregou as mãos como se não pudesse esperar. Essa é uma boa ideia. O ancião concordou com a cabeça. As disputas do mundo foram deixadas para a SHIELD. Ela era apenas uma espectadora e, aliás, poderia participar um pouco da diversão. Ficar em Camartage o dia todo no mundo isolado, lidando com Dormammu da dimensão sombria para cobrar dívidas, era muito chato. E o jovem Major-General era bom em oferecer às pessoas algo interessante para assistir. É apenas. O ancião fez uma pausa, olhou para a armadura gigante de 2.000 pés na foto e perguntou curiosamente, quando Namor começar a arma definitiva, você pode se livrar dela rapidamente? O funcionamento do oscilador de plataforma continental provavelmente consumirá matéria a um ritmo alarmante, formando assim um vazio gigante e liberando energia imediatamente depois. De acordo com os registros antigos de Camartage, todo o processo durará 4 horas e pode não seja parado. Luke ergueu uma sobrancelha, pensou por um momento e perguntou, então quanto tempo dura o intervalo entre a ativação e a operação? Ele parecia entender porque os Atlantes usariam a armadura de um celestial como o chamado oscilador de plataforma continental. Ao criar um campo gravitacional em grande escala para absorver matéria e depois liberá-la violentamente, formou-se uma explosão inimaginável, e afundar o continente norte-americano não seria algo difícil de fazer. Além disso, a reação sísmica poderia criar um fenômeno de amplificação semelhante ao efeito de reverberação, resultando em terremotos e tsunamis extremamente graves. Posso imaginar isso sendo usado assim. A mente de Luke mudou e ele não pôde deixar de ficar impressionado com a imaginação e criatividade dos Atlantes. Ou talvez esta fosse a maneira correta de usá-lo. Menos de 10 segundos. O ancião respondeu. Com a capacidade de retroceder do olho de Agamotto, ela não estava preocupada com quaisquer consequências horríveis que seriam difíceis de pôr fim. Agora que Luke ganhou a aposta, ele estava qualificado para estudos adicionais em Camartage. Além disso, após este incidente, o Templo dos Três pode ter um certo grau de cooperação e comunicação com a SHIELD. O ancião achou necessário submeter alguns testes a este Major-General. Tem uma ideia ousada. Após um momento de reflexão, Luke olhou para o mestre das lâminas de terno e gravata. Os cantos de sua boca formaram um sorriso. Capítulo 175. Você quer ligá-lo agora? Namor ficou diante da chamada, arma definitiva, tão pequena quanto uma formiga. Se ele não soubesse como usá-lo, teria se parecido com Sebastian Shaw, como uma formiga observando uma baleia gigante, sem poder fazer nada a respeito. Não seja tão ansioso. As consequências causadas pelo oscilador da plataforma continental são extremamente graves. Devemos convocar um grupo de pessoas justas com antecedência. Deixe-os embarcar na Arca de Noé antes de limpar o mundo pecaminoso, assim como Deus enviou o dilúvio da destruição. Sebastian revirou os olhos. Sua ideia era reunir mutantes suficientes para se esconderem em um lugar seguro. Então, com a ajuda de Namor, envie um aviso ao mundo. Se a negociação não tivesse sucesso, eles usariam o oscilador de plataforma continental para afundar o continente norte-americano. Tendo visto uma fração do poder de uma arma planetária, era natural que os humanos sentissem medo. Foi exatamente como aconteceu com o Terceiro Reich, que assumiu o controle dos países europeus através da Blitzkrieg, estabelecendo o eixo como um poder centralizado. Sebastian pensou que faria um trabalho melhor do que o Führer, que não tinha à sua disposição uma arma tão boa como um oscilador de plataforma continental. Traga de volta. Namor olhou para a enorme e fria arma e tirou do bolso um cristal translúcido de 6 lados. Esta foi a chave para iniciar o oscilador de plataforma continental, que poderia estimular o sistema de energia interno. Depois disso, ele seria capaz de pilotar esta arma definitiva como uma nave espacial.
Depois de alguns minutos, a armadura gigante que estava imóvel brilhou com uma luz suave. A energia começou a fluir ao longo do circuito e estava prestes a ser alimentada com sucesso. Justamente quando Namor estava animado, uma faísca de magia apareceu de repente nas profundezas escuras do mar dia. Como se cortassem o espaço, ondas invisíveis ondulam levemente à medida que a passagem circular se abre lentamente. Vocês dois estão surpresos? Luke sorriu ao sair dele, ativando seu campo de força biológica para descarregar a água do mar que se aproximava. A pressão terrivelmente poderosa da água impôs um peso invisível sobre ele. De todos os lados, apertava e batia em cada fibra muscular. O Major General permaneceu calmo e confortável, sem sentir a menor pressão. Finalmente nos conhecemos, Sr. Shaw. Olhando para o estupefato Sebastian Shaw e o chocado Namor, Luke sorriu gentilmente. A vida sempre tem seus altos e baixos, e uma queda pouco antes do sucesso é a pior sensação, não é? Eu não contei a ninguém. Os olhos de Namor estavam cheios de confusão quando ele subconscientemente olhou para Sebastian Shaw. Ele não conseguia descobrir como Superman apareceu. A outra parte deveria estar na Ilha da Liberdade neste momento. Se houvesse uma toupeira, excluindo ele mesmo, só poderia ser o Sr. Shaw. Sebastian também olhou para Namor com desconfiança. Esse cara sempre não foi confiável, ele pode ter vazado informações. Estou com pressa, então acertarei as contas antigas com vocês dois mais tarde. Luke não se preocupou em falar muito e levantou o braço direito. Ao redor de seu pulso havia um anel de luz verde esmeralda tecido em um círculo. Destrua o mundo. Ele gritou silenciosamente. No segundo em que o pensamento ocorreu, o fluxo do tempo parou. No fundo do mar, nesta ilha gigante, parecia que alguém havia pressionado o botão de pausa. Até a água estava congelada, sem falar em Namor e Sebastian Shaw. Eles ficaram ali como estátuas realistas congelados. As expressões em seus rostos refletiam choque, confusão e uma pitada de medo. Luke deu um passo e o campo de força biológica se desdobrou completamente, tentando embrulhar a armadura celestial espalhada pela ilha, cobrindo metade do anel interno da cidade. Não é tão grande, mas é o suficiente. Luke esticou os dois braços, apoiou-os para cima e segurou a armadura gigante firmemente sobre os ombros. Ele fez uma contagem regressiva silenciosamente. O tempo foi suspenso por apenas 9 segundos. Se Namor e Sebastian Shaw pudessem retomar suas ações, eles não ficariam parados enquanto a armadura celestial era retirada. 2. Os braços de Luke incharam com músculos e suas veias saltaram. Seu corpo alto era como um vulcão ativo em erupção, jorrando uma força terrivelmente poderosa. Bum, bum, bum. Rachaduras claras apareceram no chão, espalhando-se como teias de aranha. 3. A posição de Luke cedeu. Apenas a armadura gigante ainda estava parada. Após a segunda atualização da carta, seu poder crescia a um ritmo alarmante a cada dia. Antes, ele só conseguia empurrar o porta-aviões. Agora, ele poderia levantá-lo com uma mão. Isso mostra o quão rápido a carta do Superman cresceu. A parte mais assustadora é que isso estava longe do limite de Luke. Agora, ele tentou o seu melhor para levantar esta armadura gigante. 4, 5, 6, 7. No que dizia respeito a Luke, ele nunca sentiu que o fluxo do tempo seria tão lento. Cada fibra muscular estava sendo comprimida e a energia solar acumulada em seu corpo jorrou como uma inundação que rompeu a represa. A força aterrorizante formou até mesmo um campo gravitacional semelhante ao de um corpo celeste, puxando a água do mar congelada. Levantar. No 8º segundo, a armadura gigante finalmente se moveu. Devido à suspensão do tempo, a poeira flutuou lentamente e a água do mar ao seu redor se agitou como um líquido semi-solidificado, apresentando um estranho fenômeno visual. As faíscas mágicas estavam batendo e uma passagem circular suficiente para acomodar a armadura gigante foi aberta rapidamente. Com gotas de suor escorrendo de sua testa, era como se Luke estivesse no limite, lutando para levantar a enorme armadura, que era incrivelmente pesada. A cada passo, a terra lamentava. 9. O tempo fluiu novamente. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. O fundo do mar profundo e escuro parecia ter acabado de sofrer um terrível terremoto. A ilha rugiu e vastas ruínas desabaram. Uma violenta ascensão de poeira, água agitando-se violentamente à medida que se movia após o congelamento. Namor e Sebastian Shaw, que haviam recuperado a capacidade de pensar, olharam fixamente para o espaço aberto à sua frente. Onde está a arma definitiva? Como uma arma planetária tão massiva poderia desaparecer? Capítulo 176. O que aconteceu? Na cabeça de Namor apareceu uma série de pontos de interrogação. Ele ainda não havia descoberto a situação, muito menos percebido que perdeu 9 preciosos segundos em sua trágica e curta vida. É possível que Superman esteja por trás disso. Podemos estar todos comprometidos. Sebastian franziu a testa e descobriu que as coisas não eram simples. O rosto sombrio e desagradável mostrou uma expressão de choque. Ele era mais experiente que Namor. Ele rapidamente percebeu que algo estava errado. A imagem nítida lembrada em sua mente, como se um parágrafo tivesse sido excluído, não conseguia conectar de forma alguma. No último momento, Superman apareceu de repente e levantou o braço direito. No segundo seguinte, a outra parte desapareceu e o oscilador de plataforma continental desapareceu no ar. Isso foi muito bizarro. É como se alguém tivesse roubado deles tudo o que aconteceu durante esse período. Vossa Majestade, vamos partir o mais rápido possível. Sebastian estava lúcido e imediatamente convenceu Namor a fugir, embora ele não soubesse para onde foi a arma planetária gigante. Mas uma coisa era certa, mesmo que ele desse as mãos a Namor, ele poderia não ser capaz de impedir o ataque do Superman.
Principalmente no fundo do mar, Sebastian usava roupa de mergulho e tinha dificuldade de se movimentar. Não havia força real para mostrar. Assim que a luta começasse, Namor talvez não fosse capaz de protegê-lo. Portanto, Sebastian inconscientemente propôs recuar. De qualquer forma, preservar a própria vida era mais importante. Esta era sua maneira de estar seguro. Apenas abandonar a arma definitiva da Atlântida? Como poderia o jovem e enérgico Namor entender as ideias bizarras e prudentes de Sebastian? Senhor Shaw, não podemos mais escapar. É hora de reunir coragem e enfrentar a ameaça do Superman. Ele é de fato o terrestre mais poderoso que já vi, mas você não é inferior ao seu oponente, o Rei Negro do Elfire Club, um mutante de nível alfa. Juntamente com a linhagem real da Atlântida, um mutante que também está no nível alfa, uma combinação forte, não seremos capazes de resistir ao Superman? Ele não é um deus. Sebastian olhou para Namor, que estava no calor do momento e riu um pouco. Neste momento, seu humor estava extremamente complicado. Quando confrontado com o questionamento de Namor, Sebastian estava ansioso para esclarecê-lo. Da última vez, você segurou um tridente dourado e convocou o Kraken, mas não conseguiu derrotar o Superman. Agora que você está desarmado e não tem outras cartas em mãos, quer entregar sua cabeça para a outra parte? Por que eu escolhi um idiota tão musculoso como aliado? Sebastian tinha um sentimento amargo em seu coração que não conseguia dizer. Atualmente, eles eram um casal estranho sem qualquer entendimento tácito. Claramente, um dos lados já havia dito que era necessário voltar para a cidade, recuperar a sua condição e depois voltar para lutar nos últimos dias. Mas o companheiro de equipe Cabeça de Ferro ao lado dele queria abrir caminho através da torre à sua frente, pronto para enfrentar uma onda do esquadrão bem desenvolvido com apenas algumas peças de equipamento básico. Se ele usasse um pouco a cabeça, saberia que nada de bom o espera. Vossa Majestade, nós... Sebastian estava tentando explicar com poucas palavras, mas viu as faíscas mágicas saltarem sem parar. O feiticeiro supremo, lá longe em Elise Island, era como um excelente assistente, cortando o espaço e abrindo a passagem no tempo. Acho que ouvi alguém mencionar meu nome nas minhas costas? Luke voltou para a cidade perdida de Atlântida com um sorriso gentil nos lábios. A armadura gigante deixada pelos Celestiais foi temporariamente deixada de lado por ele. Neste planeta, ele tinha certeza de que ninguém mais poderia movê-lo, exceto ele. Magneto. Ele ainda era um órfão que acabará de perder os pais. Capitão Marvel. A Guerra Fria ainda nem tinha começado. O projeto Pegasus nem sequer formou uma sombra. Faz muito tempo que não nos vemos, Majestade. Luke olhou para Namor zangado e de sangue quente. Ele não tinha intenção de falar bobagens e estendeu diretamente a mão direita. Sua palma se estendeu e a enganchou para frente. Provocação óbvia. É hora de acertar as contas entre nós. Namor nunca teve pensamentos complicados. Quando ele encontra um problema, ele lidera com o punho e corre para terminá-lo. Pelo menos ele era o rei da Atlântida. Mas infelizmente, ele não era tão firme quanto Sebastian, nem conseguia engolir a raiva. Estrondo. No coração de Namor havia uma vontade ardente de lutar. Com uma forte batida de pé, o cascalho caiu do chão da antiga ilha, densamente rachado. Um soco poderoso direto no rosto de Luke. Para Namor, o fundo do mar era o seu principal campo de batalha. A terrível pressão e fluxo da água dificulta o movimento e diminui a velocidade. Para Namor, que é descendente da família real da Atlântida, eles não eram um fardo. Por outro lado, o Superman precisava ativar o campo de força biológica o tempo todo para resistir à pressão da água e desviar o fluxo da água. Portanto, comparado com a batalha pelo Oceano Atlântico, ele teve mais vantagem geográfica desta vez. Bang! Luke não entrou em pânico. O campo de bioforça estava em pleno andamento. A pessoa inteira era como um pequeno corpo celestial, emitindo uma aura aterrorizante. A base desabou e quebrou, detritos flutuaram e a poeira rolou. O punho de Namor ainda não havia se aproximado de Luke, parece ter atingido uma parede de ferro. A crescente força de recuo se espalhou ao longo de seu braço e por todo o corpo. Namor sentiu como se tivesse levado um soco. Todo seu corpo estava dolorido. Por um tempo foi extremamente doloroso. Vossa Majestade, quanto tempo faz desde que te vi? A distância entre nós parece estar ficando cada vez maior. Luke, o vilão, infligiu danos físicos a Namor e realizou um ataque mental. A bioforça em grande escala envolveu Namor em um estado rígido. Este último imediatamente sentiu como se estivesse em um pântano pegajoso com pesadas algemas nas costas, comparado ao estilo de luta direto e violento do Superman. Depois que Luke atualizou o cartão, ele se concentrou no desenvolvimento de habilidades. No entanto, ele agrupou a operação básica de barbear com Hit Vision por enquanto. Estrondo. A perna direita de Luke chutou o peito de Namor, como se um míssil de cruzeiro estivesse explodindo. A força aterrorizante rasgou os músculos densos que poderiam bloquear as balas e esmagou os ossos duros como aço. Rachadura. O som inconfundível de ossos quebrando. Namor, como uma concha sólida com força suficiente, voou para trás com um solavanco. Alguns fios de sangue carmesim fluíram na água turbulenta. Namor, cujo externo havia desabado e vomitava sangue, bateu nos prédios em ruínas, um após o outro, levantando uma enorme nuvem de poeira. Luke estalou o pescoço como se tivesse terminado o aquecimento. Estrondo. Houve outra explosão. Luke era como um avião a jato sendo lançado de uma catapulta, com um campo de força biológica para dispersar a água do mar furiosa. Com apenas algumas corridas, ele se aproximou de Namor, que lutava para se levantar em um instante. Aquelas colunas de tijolos que sobreviveram desde os tempos antigos como papel, foram todas transformadas em resíduos de entulho. Cara azarado, você acha que Sebastian Shaw o considera um compatriota?
Luke bateu o pé e pisoteou Namor, que havia se levantado de volta. A ilha gigante da cidade perdida estremeceu e tremeu. Enormes animais marinhos adormecidos na escuridão, como pássaros assustados, saltaram em massa. A única coisa que ele deixaria você fazer era deixar você assumir a culpa e os problemas. Enquanto o Fury Club e ele se escondiam nos bastidores e observavam o desenrolar da situação. Luke pegou Namor, que havia sido derrubado no chão por vários socos com uma das mãos, e um traço de frieza brilhou em seus olhos. Ele sussurrou: "Você perdeu a confiança de seu povo, perdeu a glória de um rei e em breve perderá seu futuro." Ele levantou o implacável Namor com os 2 braços e levantou os joelhos. Carta de habilidade Bunny, especialista em quebra-costas. Capítulo 177. Rachadura. Um barulho áspero soou. A carta de habilidade de Bunny, que não era usada há muito tempo, foi finalmente aplicada a Namor. Também pode-se dizer que este rei dos mares do mundo Marvel experimentou o que aconteceu com o Batman no estúdio ao lado. Namor deu um grito terrível. Ele podia sentir a coluna vertebral sustentando sua dor nas costas. Era como se todo seu corpo fosse dobrado ao meio à força. A dor foi tão terrível que explodiu instantaneamente em seu cérebro. Seu peito desabou como se o vento tivesse sido arrancado dele. Namor jorrou sangue enquanto sofria com a terrível dor que se espalhava por todo o seu corpo. O feroz espírito de batalha originalmente aceso em seu coração desapareceu instantaneamente como se tivesse sido salpicado de água fria. Nosso rancor está resolvido. Derrubando Namor, Luke falou sem expressão. Neste momento, ele não sentiu a necessidade de justificar suas ações ou dizer qualquer palavra grandiosa que lhe desse uma posição moral elevada. Comparado com aqueles vilões e malfeitores, a única diferença entre Luke e eles era que ele tinha uma compreensão clara de si mesmo. Eu não sou Clark Kent e não serei um farol brilhante brilhando no mundo. Porque isso tem um custo enorme, até mesmo um sacrifício quando necessário. Luke pensou silenciosamente. Esperar que um transeunte com poderes de Superman se tornasse rapidamente um herói da justiça como Superman não era realista. Além do mais, ele era um pragmático. Ele sempre acreditou que vilões notáveis eram sempre muito mais eficientes em seu trabalho do que super-heróis. Estes últimos sempre encontrariam dilemas intransponíveis semelhantes ao problema do bonde e, assim, cairiam no questionamento repetitivo de sua moralidade. Esta foi a sua maior fraqueza. Por que o Batman não conseguiu vencer um palhaço? Isso porque ele não queria diminuir seus limites morais e permitir-se cair ao mesmo nível de seu arqui-inimigo. Os jogadores com as mesmas fichas, capacidades iguais e regras perderiam sempre para especuladores inescrupulosos. Luke acreditava que se o palhaço fosse preso com o justiceiro, isso garantiria que o príncipe do crime de Gotham fosse um pouco contido. Então, para lidar com um cara como você, às vezes você tem que usar alguém como eu. O Major-General sorriu levemente e olhou para Namor, que perdeu ainda mais do que da última vez. Uou, nunca pensei que perderia para um morador da Terra 2 vezes. Namor silvou e caiu no chão, incapaz de se levantar. Na tradição Atlante, a vida do perdedor deveria ser deixada para o vencedor. Vamos, mande-me de volta para o abraço do Deus do Mar. Talvez a óbvia dor aguda que penetrou profundamente em seus ossos fez com que o jovem rei da Atlântida gradualmente se livrasse dos pensamentos Chuunin em seu cérebro. Ele tentou manter a cabeça erguida e fechar os olhos. Ele está fazendo uma expressão solene e comovente, pronto para morrer bravamente e encontrar a morte. Neste momento, Namor finalmente parecia o rei de um país. A vingança pessoal entre nós foi resolvida. Luke disse significativamente: como major-general do mundo terrestre, se eu pessoalmente matar o rei da Atlântida, não seria o mesmo que causar ativamente uma guerra entre os 2 mundos? Namor abriu os olhos e perguntou com algumas dúvidas: você vai me deixar ir? Não é assim que o Superman faz as coisas. Após vários contatos, ele provavelmente conhecia a verdadeira face deste major-general. Que pacifistas! Que herói de guerra! Isso é tudo propaganda. A outra parte carregava frieza e indiferença em seus ossos, nunca deixando seus inimigos intactos. Namor Mackenzie, você está agora preso por tentar destruir o mundo, destruir as relações diplomáticas entre a Atlântida e o mundo terrestre, e tentar lançar uma guerra civil, causando um massacre em grande escala. Luke, como um juiz imparcial, contou os crimes de Namor e finalizou a conclusão. O que espera por você será o julgamento conjunto da Atlântida e do mundo terrestre. Seu filho da puta. Eu não serei julgado. Eu sou o rei. Namor vomitou um bocado de sangue e olhou para Superman, que o olhou com desprezo. Ele tinha a ilusão de que Luke estava pronto para se deixar levar por respeito ao arquirrival de toda a vida. Como resultado, ele foi imediatamente espancado sem piedade no rosto pela outra parte. Ban. Luke estendeu as mãos e disse sério: não importa se você falha ou comete erros, você deve ser punido. Faz sentido, não faz? Ignorando o ressentimento de Namor, ele estalou os dedos e gritou para o alto: mestre ancião mestre, abra a porta por favor. Quando sua voz caiu, uma faísca de magia cortou o espaço. Namor, cuja coluna estava quebrada e não conseguia se levantar, desapareceu e foi jogado fora pelo ancião. Um feito, um para ir. Luke esfregou o punho e olhou para onde Sebastian Shaw estava mais uma vez. Namor era um jogador de ponta com alto nível de ataque e pontos de vida. Então, naturalmente, não houve espaço para resistência quando ele encontrou o Superman, que estava alguns passos à frente dele. Mas o Rei Negro do Fury Club era diferente. A absorção de energia e a conversão de energia ambiente pertenciam ao tipo complicado que se tornava cada vez mais violento. Na linha do tempo original, Magneto e Professor X uniram forças e o derrotaram quando ele não estava preparado. Onde ele está? Luke passou com supervisão, mas não encontrou Sebastian Shaw.
Seu olhar era como um radar, envolvendo a cidade perdida, sem perder nem mesmo a menor abertura. Fugiu. Mestre ancião, por favor, abra outra porta. Luke não entrou em pânico. Ele tinha o assistente mais forte do mundo, o Feiticeiro Supremo. Quando a visualização completa do mapa fosse aberta, não importava para onde Sebastian Shaw escapasse, ele poderia alcançá-lo. Ouvindo o chamado de Luke e testemunhando tudo com a Janela dos Mundos, o Feiticeiro Supremo abriu o caminho de forma bastante cooperativa. Eu não tinha ideia de que Sebastian Shaw também estava associado a ela. O ancião que ficou na Ilha Elis lamentou. Ela fez uso do controle de espaço-tempo do Templo dos Três para conseguir lançar feitiços de alcance ultralongo e abrir a porta para Luke com facilidade. Sacerdotisa negra Selene. Ela também se juntou ao Elfire Club, Londres, Inglaterra. Sebastian, que caiu desajeitadamente no tapete, tirou rapidamente seu pesado traje de mergulho. Nessa época, ele estava em uma vila na região metropolitana. Do fundo do Oceano Atlântico a Londres, não era de admirar que Luke não conseguisse encontrá-lo com sua supervisão. Vai e informe o Sr. Essex. Superman derrotou Namor e provavelmente continuará a me caçar. Portanto, devemos encontrar uma maneira de resolver este problema. Sebastian estava nervoso e perdeu completamente o comportamento calmo de sempre. Namor já havia sofrido com as dores da fratura nas costas e não queria seguir os passos de seu peão. Se não fosse pela oportunidade inicial de ver os sinais de derrota de seu companheiro de equipe e se apressar em pedir ajuda, ele teria sido empurrado ao chão e espancado pelo Superman. Superman? Como você atrapalhou? Uma voz feminina com um toque de charme ecoou na sala. A ajudante que salvou Sebastian Shaw era uma mulher encantadora sentada em uma cadeira de encosto alto. Ela tinha cabelos pretos na altura da cintura e usava um hobby vintage. A maneira como ela movia as mãos exalava um fascínio incrível. Selene, a rainha negra do Elfire Club. Além disso, uma bruxa poderosa. Essex está muito ocupado trabalhando em sua tecnologia de clones para ajudá-lo com seu problema. Selene, a rainha negra, cobriu a boca e sorriu levemente, sem medo de irritar Sebastian Shaw. A propósito, Shaw, este resgate não é uma assistência gratuita. Lembre-se de pagar uma recompensa razoável. O Essex, em sua boca não era outro senão um mutante Senhor Sinistro. Neste momento, ainda mencionando. Esqueça. Você não tem ideia de quão sério isso é. Quero falar diretamente com Essex. Sebastião ficou muito irritado. Ele não tinha nenhuma sensação de segurança agora e estava sempre preocupado com a possibilidade de o super-homem cair repentinamente do céu. O Senhor Sinistro deve despertar o Deus Mutante de uma vez por todas. Então ele pensou. Dia a dia. Dia a dia. Faíscas mágicas apareceram de repente, desenhando uma passagem circular. Uma voz fria saiu disso. Ninguém pode salvá-lo hoje, Shaw. Sebastian parecia horrorizado. Ele não esperava que o Superman chegasse tão cedo. Quando as palavras caíram, o turbulento fluxo de ar, como um rugido explosivo, jorrou do caminho circular. Aquela figura alta e imponente apareceu na sala. Capítulo 178. A figura alta desceu com estrondo, como uma erupção de um vulcão ativo com uma atmosfera poderosa, preenchendo o espaçoso escritório. Recostada em uma cadeira de encosto alto, a rainha negra Selene estreitou os olhos. O fluxo de ar turbulento era como um vendaval varrido do chão, levantando as vestes vintage e os cabelos negros na altura da cintura. A expressão ansiosa no rosto de Sebastian solidificou-se instantaneamente e um medo incontrolável apareceu em seus olhos. Alcançando tão rápido, ele teve alguma dificuldade em acreditar. Superman poderia fazer mágica? É uma habilidade exclusiva de um mestre usar um meio de lançamento para abrir um portal. Luke saiu da passagem circular e seus olhos penetrantes percorreram o horrorizado Sebastian Shaw. Os dois se confrontaram com perspicácia, sem a clássica declaração do vilão ou clichê e chato diálogo pré-batalha. Os pés de Luke estavam no chão, traçando uma linha curta e reta. Sua mão direita fechou o punho e uma força terrível se reuniu. Estrondo. A explosão foi tão forte que quase derrubou o telhado. A cabeça de Sebastian parecia ter sido atingida por um martelo pesado e seus pés cambalearam para trás. O corpo forte apareceu de repente em uma sombra ilusória. Era ele absorvendo o terrível poder que o Superman estava liberando. A outra parte era como uma fera titã em pele humana. Um soco caiu e Sebastian Shaw, que havia acertado um míssil de cruzeiro de frente e absorvido facilmente a energia da explosão, ficou um pouco sobrecarregado. Quando ele pensou nele destruindo as 3 classes de navios de guerra, empurrando os porta-aviões e tirando o fôlego de Namor, ele não pôde deixar de sentir um arrepio profundo no coração. Comparado com o rei da Atlântida que quebrou a coluna, Sebastian estava muito mais sóbrio. Ele não achava que poderia ser o oponente do super-homem, a menos que pudesse esperar até absorver a energia atômica, se tornar uma arma nuclear humanoide e se fortalecer completamente. Caso contrário, suas chances de vitória eram muito baixas. O lendário Superman faz jus ao seu nome. Selene, a rainha negra, lambeu os lábios vermelhos. Seus olhos brilhantes como um lago de água mineral poderiam derreter qualquer criatura masculina. Esta bruxa poderosa sempre gostou mais de homens fortes. Imaginando Superman magro, forte e reforçado com aço. Para ser mais preciso, eu anseio pelo corpo de Luke. Se Sebastian Shaw, que estava no caminho, não estivesse aqui, ela tomaria a iniciativa de se oferecer e competir por 300 rodadas com a outra parte. Porra! Selene, sua louca. Nesse ponto, você não pode simplesmente deixar de lado seus hormônios por um tempo. Sebastian olhou para a rainha negra, sua aliada, e quase vomitou sangue. Os olhos sedentos do desejo quase transbordavam. É certo que o físico forte, a figura alta e os contornos nítidos do Superman eram muito atraentes para as mulheres. Mas foi uma batalha de vida ou morte agora.
O cérebro de Selene estava cheio de imagens impróprias para crianças que não ajudavam em nada. Isso fez com que Sebastian, que lutava para conseguir apoio, perdesse a calma. Era como se a equipe de apoio não estivesse sentada à margem, assistindo ao jogo, mas também digitando no Jumbotron. Ei, olhem para outra equipe tão poderosa, tão incrível. Shao, preste atenção nas suas palavras. Não sou um daqueles jovens bobos do clube que você engana facilmente. A Rainha Negra falou friamente. Ela não tinha em alta conta Sebastian Shaw, que dependia de transplantes de órgãos para ativar habilidades mutantes. Selene estava ainda mais orgulhosa do que seus colegas mais jovens como uma mutante que viveu uma vida longa. As poucas pessoas que ela reconheceria eram provavelmente o autoproclamado Deus, Apocalipse, e o pequeno seguidor da outra parte, Senhor Sinistro. O resto dos mutantes? Selene não tinha como alvo ninguém deliberadamente, eles eram todos lixo de qualquer maneira. Essex, o famoso Senhor Sinistro não vai querer que o Apocalipse acorde. Mas se eu morrer, o Deus mutante certamente será despertado. Sebastian rangeu os dentes e quis estrangular a facilmente influenciável Rainha Negra. Isso é uma ameaça? Vou anotar isso, Shao. Selene reprimiu o sorriso e finalmente levantou-se da cadeira de encosto alto. Não julgue pelo corpo dessa mulher que estava cheio de uma aura encantadora, e cada movimento poderia despertar o desejo de um homem. Como fruta madura e cheia que fazia babar. Ela era uma bruxa famosa. Calculando cuidadosamente sua idade, ela tinha quase a mesma idade do ancião. E o estilo de Selene era ousado e desenfreado. Ela sempre teve prazer em escravizar homens e brincar com seus corpos e almas. Até certo ponto, pode-se dizer que houve inúmeros brinquedos, e muito mais batalhas. A maioria dos homens por quem ela gostava não terminava bem. Ou eles seriam comidos e suas almas absorvidas. Ou seriam reduzidos a lamber cães e brincar com eles até a morte. Porque além de bruxa, a Rainha Negra Selene também era mutante. Sua habilidade natural era absorver vida. Através do contato físico, ela poderia absorver vitalidade e fortalecer um de seus atributos físicos. Esta foi a verdadeira razão pela qual o rosto de Selene não envelhecia há milhares de anos. Ela dependia de privar os outros de sua força vital para manter sua juventude, beleza e energia. Major General, podemos sentar e conversar primeiro? Rainha Negra avisou Sebastian Shaw. Suas mãos estavam ligeiramente fechadas, liberando lentamente um feitiço. Uma névoa negra explodiu, trazendo consigo uma densa aura de morte, envolvendo o imponente Superman. Velocidade lenta, força atraída, espírito caótico, um mestre de alta ordem. O campo de bioforça estava em plena atividade. Luke não foi afetado de forma alguma. Ele tinha a poderosa carta do super-humano. Estrondo. Um chute atingiu Sebastian Shaw, que emergiu como uma massa de figuras sombrias, lutando para absorver o poder exercido pelo Superman. Selene, seus feitiços não funcionarão nele. Sebastian gritou de raiva. Agora ele parecia estar se empanturrando de comida e chegando ao limite do apetite. Superman conectou golpes contínuos como um louco, fazendo o Rei Negro sentir a sensação de crise trazida pela morte cada vez mais perto. A foice que ceifaria sua vida chegou mais perto de seu pescoço. Mostre sua verdadeira habilidade. Sebastião delirou. Ele podia absorver várias formas de energia, mas ainda era uma pessoa comum em essência. Independentemente da velocidade de reação ou capacidade de movimento, ele não conseguia acompanhar o ritmo do Superman. Isso significava que Sebastian só poderia receber as surras passivamente. Não havia como lançar um contra-ataque enquanto não houvesse espaço para se esquivar. Cale-se. A Rainha Negra levantou a mão e apontou. A boca de Sebastian Shaw parecia estar costurada e nenhum som conseguia sair. Então, a mão direita se moveu enquanto a fumaça negra permanecia sobre ela. Um cheiro forte e pungente de enxofre encheu toda a sala. Derrubar um meteorito sem preparação é muito perigoso. Luke interrompeu seu ataque e virou a cabeça para olhar para a Rainha Negra, que estava cercada por um círculo de flutuações mágicas, e um brilho frio passou por seus olhos. Depois, houve um boom. A figura alta atravessou o telhado. A meio caminho no ar, uma enorme bola de fogo caiu. Capítulo 179. Luke correu no ar e olhou para o enorme meteorito que era do tamanho de uma casa e brilhava com fogo. Seus olhos ligeiramente focados, raios de luz carmesim varriam para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita transversalmente. Zing, zing, zing. Os raios quentes que evaporavam carne e sangue eram como facas em brasa, cortando o grande meteorito que poderia cobrir meio quarteirão. Então, o campo de força biológica se abriu de repente, exercendo uma força terrível que esmagou as rochas quebradas que caíram como uma tempestade em pó. Acima do ar, a poeira tremulou e foi embora com o vento. Uma crise desapareceu de repente. Muito bem. Achei que você continuaria a lutar contra Sebastian Shaw, independentemente do dano causado aos outros. O ancião apareceu de repente atrás de Luke. Havia uma expressão de aprovação em seu rosto. Ela não parecia pensar que o Major General faria essa escolha surpreendente. Isso significa que a outra parte tinha potencial para se tornar um herói escondido no fundo de seu coração? Eles não podem fugir de qualquer maneira. Luke disse calmamente, indicando que o feiticeiro supremo pensava demais. Como personagem positivo, o esteio do lado mantenedor da ordem, o jovem Major General dos Estados Unidos, o único farol de luz no mundo humano, o líder dos comandos uivantes, o primeiro diretor da SHIELD, a pilha de feiticeiros femininos motorista. Bah, risquei o último. Luke achava que deveria fazer boas ações ocasionalmente. É claro, ele teve que colher reputação. Eu não esperava que Sebastian Shaw fosse associado a Selene, a bruxa. E ela se juntou ao Euphoria Club. As sobrancelhas do ancião estavam ligeiramente enrugadas. Hoje, ela estava vestindo terno e gravata em vez de um roupão com capuz.
Como não era um terno sofisticado, não parecia bem passado. E ela parecia mais um vendedor de seguros careca que perdeu o cabelo cedo na vida do que uma elite de Wall Street. Essa mulher é a rainha negra do Euphire Club. Luke examinou a sala com sua supervisão e encontrou Sebastian Shaw no escritório. Selene fugiu inesperadamente. O adversário possuía habilidades semelhantes aos mestres de Camartage, abrindo um caminho de teletransporte, que poderia aparecer em qualquer lugar. Não só isso, Selene é uma bruxa muito poderosa. Luke ergueu as sobrancelhas. Ele ficou um pouco surpreso. Havia muito poucos mestres que seriam elogiados pelo Feiticeiro Supremo e estão qualificados para serem dignos de sua avaliação. Major General, ao enfrentá-la no futuro, você deve ter cuidado. O ancião avisou seriamente. Selene nasceu em uma tribo na Europa Central. Quando ela ainda era um bebê, ela despertou seus talentos mutantes. Sua mãe considerou isso um milagre e não hesitou em sacrificar sua vitalidade como um nutriente para ela. Outros anciões da tribo ordenaram que todos o fizessem. Assim Selene mostrou grande força desde a infância. O coração de Luke ficou atordoado. Ele não esperava que a Rainha Negra tivesse tais experiências. Selene viveu uma vida longa aproveitando a vida de outras pessoas. Durante esse tempo, ela obteve o cajado rúnico de Asgard, aumentando assim sua força. A anciã parou de explicar e falou sem demora. Há milhares de anos, ela foi ao então crescente Império Romano. Apoiou um poeta deprimido para se tornar membro do Senado e conspirou para realizar uma cerimônia para se tornar um deus, mas felizmente não teve sucesso. Mais tarde, ela estabeleceu uma seita maligna no Brasil, autodenominando-se uma deusa. Resumindo, essa mulher é muito perigosa. Não deixe que ela toque em você, Major General. De outra forma, o ancião fez uma pausa e deu algumas olhadas no Superman, que era fisicamente forte e exalava uma aura masculina, e disse seriamente, você pode ser sugado por ela. As sobrancelhas de Luke estavam ligeiramente enrugadas. Ele sentiu vagamente que essa opinião repentina e esmagadora deixou marcas embaraçosas de pneus em seu rosto, um golpe certeiro e fuga. Ancião, você vai fazer um movimento? Ele perguntou curioso. Como diz o ditado, cada um tem suas especialidades. Uma bruxa poderosa que possuía o cajado de Asgard e viveu por milhares de anos deveria naturalmente ser entregue ao Feiticeiro Supremo para cuidar. Desculpe, Camartage está um pouco ocupado. Estive ausente por muito tempo e Dormammu está pronto na porta novamente, cobrando dívidas. A anciã balançou a cabeça decisivamente e parou no final. Então, abrir um portal seria bom, certo? A boca de Luke se contraiu quando ele sentiu que Dormammu era talvez o deus demônio dimensional mais azarado. O atual Feiticeiro Supremo, o ancião, recusou-se a pagar sua dívida, assim como um velho canalha. O próximo Feiticeiro Supremo, Strange, não apenas fez isso, mas também forçou Dormammu a negociar, forçando a outra parte a rasgar as notas promissórias voluntariamente. Se as reviravoltas da experiência fossem escritas, seria o suficiente para se transformar em artigos clickbait. Chocante. O Feiticeiro Supremo se tornou um canalha. Isso é uma distorção da natureza humana ou uma degradação moral? 15 segredos que você deve saber sobre Camartage. Médico de Nova York demitido e reempregado como negociador. A jornada de cobrança de dívidas do deus demônio dimensional Dormammu. O segredo por trás da história dolorosa e sangrenta. Vou abrir o portal e mandar o inimigo direto para você. A anciã disse prontamente com um aceno de mão. Ela desenhou um círculo no ar. As faíscas mágicas espirraram e saltaram. Esta é a base da barragem no Lago Acalia? Luke fez uma pausa e entrou na passagem circular. Sebastian Shaw, não muito longe, olhou para ele com uma expressão confusa. Você? Este rei negro do Euphire Club ficou abalado interiormente. Ele fugiu para o Egito com Selene. Como é que ele foi arrastado de volta em um instante? Isso pode ser o destino, Sr. Shaw. Luke encolheu os ombros e se aproximou. A Rainha Negra tinha os meios mágicos apropriados para escapar da transmissão espacial do Feiticeiro Supremo. Portanto, sobrou apenas Sebastian Shaw, um homem azarado para enfrentar o Superman. Estrondo. O frequente som de explosão ecoou no túnel da base da barragem. Sebastian tinha um olhar feroz como um lobo faminto encurralado em uma situação desesperadora. Sentindo o vento forte soprando em seu rosto, ele liberou a terrível energia que havia absorvido antes. Luke parecia ter recebido um forte golpe de si mesmo. Todo seu corpo caiu para trás e bateu profundamente na parede de liga sólida e espessa. Isso mesmo, está melhor. Ele não teve a menor irritação, mas mostrou um sorriso animado. Ele segurou as paredes com as duas mãos e saiu daquele buraco humanoide na parede. Com um passo pesado no chão, como um jato catapultado, ele imediatamente se moveu em direção a Sebastian Shaw. O primeiro exerceu uma força terrível, suficiente para afundar um enorme navio, enquanto o segundo o absorveu e depois o soltou. Assim que os dois entraram em contato, um círculo de ondas visíveis a olho nu vibrou ao redor de seus corpos. Não precisamos ser inimigos. Sebastian superou seu medo e lutou contra o Superman. Parecia que ele tinha a ilusão de que a outra parte não era tão terrível quanto ele pensava. Ele mudou decisivamente seu modo de falar eloquente, tentando persuadir Luke a transformar a guerra em amizade e evitar essa batalha sem sentido. Major General Cavill, Namor foi tratado por você, e Superman interrompeu a guerra entre Atlântida e o mundo terrestre. Você ganhou prestígio e poder. O corpo de Sebastian se transformou em inúmeras sombras enquanto ele absorvia energia e a liberava, tentando ao máximo manter o frágil equilíbrio. Superman parecia incansável.
Seu punho balançou cada vez mais rápido, até o ar explodia continuamente, emitindo sons ásperos, como se ele estivesse rompendo a barreira do som. Segundo o bom senso, quando o oponente lançasse um ataque feroz, ele também sofreria danos pelo recuo causado pela liberação de energia de Sebastian. Luke parecia ter ignorado completamente esse ponto e balançou o punho, impassível. Por um tempo, a cena era como se algum estudante do ensino médio, desconhecido, ativasse seu substituto, invisível, e enviasse o louco, ora. Sinto muito, Sr. Shao. Eu só quero matar você ou ser morto por você. A voz fria penetrou através dos fortes ventos de seus socos e do violento fluxo de ar e chegou aos ouvidos de Sebastian Shao. Vi que o campo de batalha era a base da barragem e queria abrir o canal de inundação para que você pudesse experimentar o sabor maravilhoso de ser pulverizado. No entanto, mudei rapidamente de ideia. Comparado com a enchente que rompeu a margem, a dor do momento, enquanto você se vê se aproximando da morte, pareceu aumentar a sensação de desespero. Em apenas alguns segundos, Luke deu centenas de socos, quase colocando o túnel em estado de vácuo e quase sufocando Sebastian Shao. Posso entregar o Euphire Club e os mutantes para... Sebastian lutou pela esperança de sobreviver, mas infelizmente Superman era um assassino que não conseguia entender seus sentimentos. Depois de 1 minuto e 20 segundos, Luke parou o ataque. Seu peito se esticou como um fole, emitindo respirações pesadas. O suor deslizou lentamente pela sua testa. Comparados com Dentes de Sabre e Wolverine, os dois mutantes com fatores de autocura como seus parceiros de treino, Sebastian Shao, que conseguia absorver energia e revidar, era mais adequado para o trabalho. Eu gosto de pegar o que eu quero. Luke olhou para Sebastian Shao, que estava constantemente se movendo em várias sombras, e sorriu. Adeus, Sr. Shao. Ele exalou um longo suspiro e se virou para sair. Sebastian Shao ficou desesperado e tentou absorver a energia violenta antes de liberá-la. No entanto, ele não conseguiu. O frágil equilíbrio foi quebrado e tudo ficou fora de controle. Qual é a diferença entre você e eu? Mesmo se você se tornar o rei do Euphire Club, você seria apenas um tirano. Sebastian gritou suas emoções. Luke fez uma pequena pausa e depois seguiu em frente. Podemos ser todos o mesmo tipo de pessoa, mas sou melhor que você, Sr. Shao. Somente os vencedores estão qualificados para falar. O portão de metal pesado fechou com estrondo. Imediatamente depois, houve uma enorme explosão. Capítulo 180. O fascinante sobre o futuro é que ele era imprevisível. A crueldade da realidade era ser pego desprevenido. Para os jovens mutantes do Euphire Club e para o povo submarino da Atlântida, como um raio vindo do nada, a notícia chocante foi como um tornado, vindo tão rápido que eles nem estavam preparados mentalmente. O quê? As costas do meu rei foram quebradas? E ele é um açougueiro de sangue frio que iria destruir o mundo? O quê? Meu líder explodiu e nem deixou um cadáver intacto? No dia seguinte, na sala de conferências da Ilha da Liberdade, os mutantes foram especialmente convidados a participar das negociações. Também havia atlantes que não sabiam se deviam ficar felizes ou zangados. Os dois se entreolharam. Uma tristeza intensa surgiu em seus corações. Depois de apenas uma noite, como é que parecia que o mundo inteiro havia mudado? Como esperado, houve surpresas e resultados inesperados, e nunca se sabe qual deles viria primeiro. Senhor Major General, o que você vai fazer com Namor? O grupo representativo da Atlântida reagiu mais rápido que os mutantes cujas mentes estavam abaladas. Em última análise, estas pessoas submarinas não eram diferentes dos políticos do mundo terrestre, habituados a ver para onde soprava o vento. Depois de saber da fratura nas costas de Namor, eles automaticamente omitiram até mesmo o título honorífico de Sua Majestade o Rei e o chamaram pelo primeiro nome. Os crimes cometidos por Namor Mackenzie não são apenas contra o mundo terrestre, mas também contra a Atlântida. Luke, que voou diretamente de volta para a Ilha da Liberdade, bateu os dedos na mesa, mas seu rosto não demonstrou nenhuma emoção. Ele estava pronto para lançar a arma definitiva que poderia destruir a Atlântida e afundar todo o continente norte-americano. Você sabe quantas pessoas morreriam neste desastre? Além da destruição do mundo terrestre, o afundamento dos continentes, os tsunamis e terremotos destruiriam a ecologia estável do mundo marinho. Namor Mackenzie afirma que todas essas criaturas marinhas são o seu povo. Por que um rei mataria seu povo? O secretário da Marinha Nimitz, sentado ao lado dele, sibilou e respirou fundo. Matar pessoas e depois destruir seus corações? Como esperado do Major General Cavill. Uma vez que as observações acima sejam absorvidas, Namor seria pregado na coluna da vergonha, associado a todos os reis da Atlântida antes dele. A possibilidade de tentar se virar era quase nula. Eu vi desde cedo que Namor não seria um bom rei. Esta declaração foi entregue após o fato. Isso mesmo. Como pode um rei com sangue impuro liderar o povo da Atlântida? Este era um defensor do argumento da linhagem. Felizmente, o Major-General evitou esta terrível crise. Caso contrário, a boa reputação da Atlântida provavelmente seria destruída por Namor. Este foi alguém que aderiu ao movimento sem integridade moral. Resumindo, depois que Namor perdeu o poder, os principais líderes da Atlântida o abandonaram decisivamente. Deste ponto de vista, os subaquáticos de pele azul têm algo em comum com os franceses. Isto é, eles não gostam do seu próprio rei. Se necessário, prefeririam mandar a outra parte para a forca. Agora que chegamos a um consenso preliminar sobre a eliminação de Namor, Luke pigarreou e tomou uma decisão final. Então esperaremos até que as negociações terminem e deixaremos isso para o tribunal e o júri da Atlântida e do mundo terrestre decidirem. Depois de trocar opiniões por um tempo, a delegação Atlantis assentiu e concordou. Eles não tiveram coragem e qualificações para recusar. Luke frequentemente mencionava a arma definitiva da Atlântida entre suas palavras. Após a derrota de Namor, o oscilador da plataforma continental dos deuses antigos tornou-se naturalmente um troféu para o mundo terrestre. Pensando nisso, os representantes da Atlântida
ficaram ainda mais deprimidos. Eles não conseguem evitar de repreender Namor do fundo do coração. Quanto a Sebastian Shaw, eu disse que ele era um remanescente do Terceiro Reich, um conspirador tentando subverter o governo do mundo livre, um traidor entre os mutantes. Ninguém se oporia, não é? Depois de falar sobre Namor, que caiu em desgraça e sofreu uma fratura nas costas, Luke voltou seus olhos para o Elfire Club. Os principais representantes do lado oposto eram a Rainha Branca, que ainda estava pasma, e o mutante mais jovem. Major General Cavill, tenho algo a dizer. Como uma mutante no clube, perdendo apenas para o Rei Negro Sebastian Shaw, a Rainha Branca agora assumiu a liderança. Ela ergueu a mão direita e colocou-a perto da têmpora. A habilidade psíquica se estendeu silenciosamente como um maremoto. O super-homem era realmente muito poderoso, mas um corpo invulnerável pode não ser o mesmo que uma mente invulnerável. Oh, senhorita Frost, o que você quer dizer? Luke olhou para a jovem Rainha Branca com um sorriso no canto da boca. Os dois se entreolharam e no momento em que se conheceram, fecharam os olhos. Bang! A habilidade psíquica imparável pareceu atingir uma parede de tijolos. Não houve leitura de pensamentos nem controle da mente. As flutuações psíquicas invisíveis e insubstanciais foram completamente bloqueadas. Isso machuca. Emma, a Rainha Branca, só sentiu tontura. Seus olhos escureceram e quase caíram na mesa ali mesmo. Como isso é possível? Ela não queria acreditar e não poderia acreditar. Ela falhou. A principal razão pela qual Sebastian Shaw conseguiu protegê-lo de sua habilidade psíquica foi por causa do capacete de metal feito de material desconhecido. Mas em que confiava o Major General sentado à sua frente com um sorriso no rosto? Ele obviamente não fez nada para se proteger. Senhorita Frost, você está bem? O tom de Luke era ligeiramente preocupado, como se ele tivesse um relacionamento próximo com a Rainha Branca. Imediatamente depois, ele varreu o resto do Elfire Club e continuou. Senhorita Frost, gostaria de lhe agradecer por falar. Se não fosse sua iniciativa de fornecer informações à S.H.I.E.L.D. e expor a conspiração de Sebastian Shaw para destruir o mundo, temo que ainda estaria no escuro. Se eles conseguirem ativar o oscilador da plataforma continental, isso causará baixas e perdas imprevisíveis ao mundo terrestre, bem como a Atlântida. Não é exagero dizer que você salvou o mundo. O Major General foi sincero e cheio de emoção. Não havia nenhum indício de falsidade. Com isso, ele se levantou e fez uma saudação militar. Bye bye. Bye bye. Vendo Superman assumir a liderança, o resto do grupo se juntou, aplaudiu e olhou para a Rainha Branca com olhos de gratidão e admiração. Apenas Emma, que era o alvo, mostrou um olhar perplexo. Eu não sou. Em estado de tontura, a cabeça da Rainha Branca estava cheia de zumbidos. A pessoa inteira era como um computador travando com um processador queimado. Só quando os aplausos cessaram e as negociações voltaram ao normal é que ela reagiu ao que havia acontecido. Quando eu te informei sobre Sebastian Shaw, enfrentando a enorme honra de salvar o mundo, os olhos da Rainha Branca estavam opacos, como se ela tivesse perdido a capacidade de pensar. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.